Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela sua TVC, canal 36.2 da sua operadora em Itabuna, Ilhéus. E também pelas redes sociais. Você que nos acompanha pelo youtube.com/TVI Oficial ou TVI Play Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No Facebook estamos ao vivo também através do TVI Play Live. E você também pode seguir o Instagram e outras redes sociais para ver os bastidores aqui da TVI, do nosso programa TVI News, ok? A partir de agora estaremos aqui com Caroline, hoje não é a Carol, é a Caroline Melo. Bom dia, Caroline. Bom dia, Barbosa, é isso mesmo. E você que está aí em casa, eu quero pedir que você não esqueça de compartilhar também o nosso link no YouTube com os seus amigos. Quem não é assinante da TV a cabo pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube e assim compartilhar também para que outras pessoas nos assistam. O nosso aplicativo, que é o TVI Play, já está disponível na Play Store. E hoje temos também o quadro PQP com Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia. É isso aí. É isso aí, Toné. Bom dia. E o que mais teremos hoje, Carol? Teremos vários entrevistados, teremos a psicóloga, né? Uhum. O escritor, que vai entrar com a gente via link, que vai ser o nosso primeiro entrevistado de hoje. Ok. A temperatura para hoje, a mínima foi de 17 graus, logo às 5 da manhã. A mínima registrada, a máxima registrada às 11 horas da manhã será de 29 graus. Vai ser uma manhãzinha quente e à tarde também, viu? Itabuna está nublada, muito nublado na manhã de hoje. Apesar disso, faz calor. 27 graus é a temperatura de momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima. Nós temos também a temperatura para Ilhéus, né? Exatamente. Que está a mesma situação de Itabuna, né? Parcialmente nublado, com a temperatura nesse momento de 27 graus. Então vamos lá, a partir de agora vamos começar o programa. Toné, nós tivemos aí agora as últimas convenções realizadas e a campanha começa para valer, né? Apesar de que pela lei só a partir do dia 16, onde o candidato terá o seu número, né, para pedir votos. É o número revelado. Mas a partir de ontem, né, já liberado aí, aliás, desde o dia 6, né, para debates e caminhadas, né? A internet também, o candidato já pode entrar na internet, deixar mensagens para os seus eleitores. E ontem já tivemos o primeiro debate aqui na Bahia, que foi na Band. Numa rede de televisão de Salvador, onde os candidatos se saíram pessimamente. Foi o pior debate que eu já vi. Inclusive, era para ser um debate de governador e foi um debate de presidente representado pelos candidatos da Bahia. Inclusive a Semineto não compareceu. Neto não compareceu, né? Isso. Não. Quer dizer, o candidato que está melhor nas pesquisas se recusa a comparecer. Olha, Tona, mas eu dou parabéns a Neto, porque foi o pior debate que eu já vi. Ninguém falou nada de proposta, apenas o João Roma, que estava tentando mostrar alguma coisa, mas o candidato do PT, o Jerônimo, e um outro candidato que é o Rosa, sobrenome Rosa, ele só batia em Bolsonaro. Foram ataques, né? É como se Bolsonaro estivesse no estúdio da televisão e não estava, não era uma campanha de Bolsonaro não é candidato a governador. Pois é. O debate era os candidatos ao governo do Estado. Então eu, por exemplo, eu estava assistindo e me indignei, falei, não vou mais assistir isso aí, porque eu quero saber das propostas de candidato, e não que existe um genocida, que eu não sei nem por que genocida, porque na história do Brasil nunca houve genocida. Genocida é quem manda matar pessoas, né? E o Bolsonaro não mandou matar ninguém. Eles botaram esse apelido, genocida, pegou em Bolsonaro, mas o ladrão pegou no outro. E aí ficou esse embate e o candidato João Roma sempre tentando perguntar sobre planos de governo, segurança pública, educação, e os candidatos, ao invés de responder, talvez não estavam preparados, né? Aí atacavam o Bolsonaro na ausência dele, porque não é uma candidatura a presidente ali, ali seria um debate para governadores. Mas isso foi mal conduzido também pela rede de televisão, que deveria ter intervido, né, e falar, vocês têm que responder planos de governo e não... Sobre o Estado, sobre a Bahia. Sobre o que vocês pretendem fazer como governador. Porque não adianta você ir para lá e não propor nada à sociedade, né? Então a gente viu isso muito pouco e eu simplesmente falei, não vou perder meu tempo assistindo isso, né? Que virou uma palhaçada. Barbosa, agora uma notícia realmente preocupante, essa tal da varíola dos macacos.
A Bahia já tem 19 casos confirmados. Confirmados. Inclusive aqui perto do nosso quintal, em Ilhéus, já tem um. E o pessoal tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque ela é mais preocupante. Que ela dá aquela erupção na pele, estoura, é um negócio muito feio. Inclusive, as autoridades de saúde, então, né, já se preocupam com isso porque deu um salto muito grande, de 40 casos, pulou para 2.000, né? Então, de uma hora para outra, assim, muito rápido. Então, não deve ser só o contato pela pele que está conduzindo a transmissão dessa doença. Então, as autoridades sanitárias já acham que deve ter outro meio de transmitir a doença que não o toque na pele, porque passou muito rápido, de 40 para 2.000 casos. Na Bahia, 19 tem mais de 31 sob suspeita em investigação. E aí você vê, esse que está em Ilhéus, ele teve contato com alguém que tinha varíola? Porque se só tem ele... Mas diz que ele veio de fora. Ele já veio de outro lugar. E sem contar, Barbosa, que como é uma doença que tem as erupções na pele, é uma doença visível, né? Então fica difícil a pessoa saber se ela teve contato, porque se for, já que é visível, a pessoa tendo contato, ela já veria que a pessoa tem e não ia está fazer contaminada. esse contato, então né? possa ser que saliva ou algum outro meio aí passe com que esse vírus contamine outras pessoas. Os cientistas estão analisando os casos, estudando para dar uma resposta. Porto Seguro tem um caso. Conquista tem 3. Ibicaraí tem 2, aqui pertinho de nós. Santo Antônio de Jesus, 3. E Ilhéus tinha 2, depois foi confirmado, né? Foi confirmado um. Mas tem um caso lá. Certo. É isso aí, vamos aguardar para ver o que as sanitaristas falam, né, depois desse estudo, porque tudo indica que não é só pelo contato da pele. Pelo menos indícios, né, a gente já tem disso aí. Bom, agora a gente vai ao quadro hoje, aqui no programa de psicologia, a gente tem a Raquel, né, dia de sexta-feira, mas a partir de hoje estará aqui com a gente também a Maria Gama, que é psicóloga, e sempre vai trazer um recado para você. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com você, né, Barbosa? Prazer é nosso, Maria. Qual o tema de hoje? Hoje, como é o primeiro momento, Barbosa, eu acredito que a gente falar um pouco sobre como funciona a psicologia hoje, né? Qual o objetivo, porque às vezes as pessoas têm muito ainda preconceito de quem vai para o psicólogo, por que ir, né? Então, eu quero aqui dizer qual é o objetivo da psicologia, como trabalhar hoje com tanta demanda que hoje emocionalmente as pessoas têm dificuldade, não é? E a partir daquilo que as pessoas necessitem ouvir, eu não gosto de levar a coisa pronta, né? Mas quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer um trabalho de terapia de grupo, é a partir da escuta, da necessidade que a gente percebe que a pessoa precisa, que o público quer saber, né? Quais são as dificuldades maiores, como lidar com pequenas dificuldades. Às vezes as pessoas têm dificuldade para dormir, as pessoas têm dificuldade de lidar com seus problemas tão corriqueiros, e a partir daquilo que a gente ouve da necessidade, a gente vai trabalhando os temas que necessite e que as pessoas tenham a necessidade de modificar seus pensamentos, de lidar com suas emoções. Maria, esse é o objetivo. Eu queria até aproveitar, né, de fazer uma pergunta, porque as pessoas têm ideia da psicanálise, do psicólogo, né, principalmente, baseado no que vê, né? Então, se assistiu muito filme americano e a cena que as pessoas veem é uma pessoa que vai a um consultório, deita num divã, aí fala, o psicólogo anota algumas coisas e aí fala, né, acabou o tempo, a pessoa vai embora. É só isso ou não? Qual é o método que você utiliza? Olha, no seu a psicologia, cada um escolhe às vezes uma abordagem, uma técnica de intervenção para fazer os seus atendimentos. A psicanálise, a forma de você se comportar com o seu paciente, ela é diferente. Eu sou psicóloga humanista, né? Sou psicóloga clínica e hospitalar, e a minha abordagem é a humanista, que é centrada na pessoa, no ser, no aqui, no agora, né? A gente lida muito com as emoções, o que você faz e emocionalmente o que você sente. Por que eu mudo algum padrão de vida? Se eu falo algo que me deixa triste, eu potencializo uma emoção triste. Se eu conto algo que me deixa alegre, eu potencializo uma emoção alegre. O que você prefere? Você prefere potencializar algo que lhe deixa triste ou algo que lhe deixa bem? Então a gente trabalha muitas emoções pela experiência biológica do que você sente.
A psicanálise, ela trabalha com a fala livre, você fala, né? Toda a psicologia, a gente trabalha a cura através, os nossos traumas psicológicos através da fala. Eu comparo muito o meu cliente, porque o meu não é o paciente ele é passivo, é cliente. Somos parceiros ali de eu estar ajudando ele a se ajudar, né? Então ele não é passivo, ele é o meu cliente. E ali a gente faz o laço terapêutico, né? Onde eu estou ali ajudando ele a se ajudar. Né? Então, a intervenção da psicologia, as técnicas que a gente usa, é diferente. Por exemplo, a intervenção da psicologia humanista, como a comportamental, como outras, ela é diferente. As intervenções da psicanálise. A psicanálise a gente quase não fala com o paciente. Ele é sentado no divã, que o fundador é Freud, né? Lógico que todos nós usamos todas as técnicas, nenhum psicólogo ele é engessado para dizer eu só trabalho com essa técnica. O tipo de intervenção é que muda, né? Então, a forma de eu fazer a intervenção como psicóloga humanista é diferente da intervenção do psicanalista, né? O psicanalista, até a forma de sentar, a minha forma de atender na intervenção da psicologia humanista é de frente para o meu paciente, onde ele vai olhar, ele vai ver no meu olhar a congruência, aquilo que eu também sou tão humana quanto você. Então, há essa igualdade de humanismo centrada na pessoa, onde você realmente é uma escuta atenta a tudo que o nosso corpo fala. Essa é a forma da gente fazer. É muito próximo, porque se eu converso com você, próximo a você, eu estou vendo na sua linguagem corporal, o seu olhar, porque uma escuta atenta é muito diferente de ouvir. Ouvir, a gente ouve qualquer coisa. Sim. Agora, eu tenho uma escuta atenta onde o meu cliente perceba que o meu sentimento é tão forte, a congruência é tão real naquilo que ele está falando. Né? Então, essas são as diferenças. Então, não é só falar, mas às vezes a pessoa, eu gosto muito quando o meu cliente chega, eu digo que tipo de abordagem ele é, porque nas faculdades hoje a gente tem muito pouco, a gente tem mais professores tudo na linha da psicanálise, que é o fundador da psicanálise, é Freud, né? Então, essa visão de que você senta num divã e que lá você conta seus problemas é diferente um pouco das outras abordagens. Então, as pessoas conhecem muito pouco das outras abordagens, que é a forma de intervenção, a forma de você ajudar o seu paciente que divergencia de uma técnica para outra. Acho que eu consegui ser um pouco clara, né? Com certeza. Ô Maria, então, né, nas próximas visitas aqui ao programa, né, no seu quadro, com certeza os temas serão abordados por você, de acordo, inclusive, de acordo a necessidade das pessoas, né? aquilo que você queira falar, não é? As pessoas podem enviar sugestões, perguntas, aquilo, né? que, por exemplo, eu faço terapia de casais, eu trabalho com terapia em grupo, eu ajudo comunidades, eu faço um trabalho de escuta, em um centro, Bezerra de Menezes, que eu faço um trabalho gratuito, eu e um outro psicólogo, porque hoje eu vejo assim a necessidade, os problemas emocionais tão gritantes e as pessoas não têm às vezes dinheiro para irem fazer uma terapia, né? Todos deveriam fazer a terapia, porque é a coisa melhor que tem você poder confiar em alguém onde é um profissional que pode lhe ajudar a lidar com as emoções, a lidar com suas demandas tão corriqueiras, como lidar com filhos, às vezes mães que têm filhos que usam drogas, né? Relacionamentos tão mal resolvidos e às vezes as pessoas, pequenas coisas, né? Na psicologia nada é feio, nada é julgado, todo seu sentimento ele tem que ser valorizado. O sentimento não há julgamento. Né? E com o seu psicólogo você vai conseguir ser você mesmo, esse autoconhecimento, vivenciar suas experiências emocionais com a sua verdade, né? E aqui identificando aquilo que está lhe trazendo sofrimento emocional. Então eu pretendo, a partir do que o telespectador quiser, que a gente vá abordando, que mande as perguntas, que a gente não tenha aqui nada engessado, mas que seja de acordo com a necessidade das pessoas, para que a gente possa ajudar essas pessoas a se ajudarem, mesmo de longe, né?
Com certeza, Maria. E até mesmo porque as pessoas, elas precisam falar, todo ser humano ele precisa falar e ser ouvido, né? Ter alguém que vai ter atenção ao que ele está falando, ao que ele está desabafando. Sim. E o ser humano, ele tinha muito a imagem do psicólogo, alguém que só precisasse quando tivesse problemas de fatos mentais. E o psicólogo não é isso. Todo ser humano, ele precisa de uma ajuda, principalmente porque essas patologias como depressão, ansiedade, está crescendo muito, Sim. principalmente no meio entre os jovens. E é bom que você, com esse quadro, vai esclarecer que não é só a pessoa com dificuldade mental que precisa de um psicólogo. Um jovem mesmo que está passando por dificuldade, está ali naquela correria, a rotina, a pressão de passar no vestibular, de ser aprovado em um concurso, de ser alguém, né, de transformar, de fazer seu futuro, ele vai precisar de um psicólogo. Porque ali vem ansiedade, às vezes frustração por não alcançar algo. E às vezes também hoje, a tecnologia hoje, as pessoas estão destreinando de conversar Sim. e saber escutar, né? Hoje a gente conversa com alguém que ele não está nos escutando, ele está apenas nos ouvindo, porque Exato. ele está com o celular do lado e o olhar está bem distante de você. Então ele não está nos escutando. Então as pessoas hoje, os problemas, os conflitos emocionais estão muito grandes porque as pessoas não têm com quem conversar, com quem os discute de verdade, né? Às vezes você tem um amigo que você fala assim, eu gostaria de que alguém me ouvisse. Ninguém Sim. vai tirar seu problema. Mas você tem dificuldade de encontrar alguém que lhe escute. Então, no cético terapêutico, em vez de você estar falando sua vida para quem não interessa e que não vai acrescentar, cada qual no seu qual, né? Por exemplo, você sentar com um psicólogo, ele é o profissional de lidar com as emoções, de poder ter a técnica de te ajudar a você se ajudar, né? Em ter uma escuta atenta, voltada para você você se amar mais, ou você se conhecer, em você realmente valorizar esse sentimento seu, porque as pessoas hoje nem se percebem, né? As pessoas hoje não escutam mais ninguém, elas não sentam para olhar no seu olho e realmente lhe escutar de verdade, né? Então a psicologia é fantástica, é uma prevenção, né? Hoje realmente procura um psicólogo quem tem sua inteligência emocional aguçada realmente, ele vai com um profissional para que ajude ele a se ajudar a cada dia a lidar com os seus conflitos corriqueiros, com suas emoções, suas relações. E é muito importante, como qualquer outro profissional da medicina, que às vezes as pessoas se preocupam muito em cuidar do interno, até mesmo da parte superficial, e esquece da mente, que é o principal. Inclusive, Maria, já vou deixar um tema aqui para a próxima semana, já que você trabalha sobre as demandas, né? Sim. Eu queria que você falasse hoje do fato, né? Principalmente os jovens, que estão muito baseados nas redes sociais, né? Sim. E vivem uma vida mentirosa, fake, né? Uma vida fake, né? Então, gostaria que no próximo programa você abordasse esse tema e já deixa aí para o telespectador enviar perguntas. Vamos colocar o WhatsApp aí do canal para que as pessoas possam mandar suas dúvidas sobre esse tema para Maria falar aqui no próximo programa. Tá bom, Maria? Sim, estou à disposição. O que eu puder ajudar você a se ajudar, você que está do outro lado, né, é para isso que eu estou. Na vida a gente tem missão, né? A missão minha como psicóloga é ajudar você a se ajudar. Então estou aqui para o que vocês precisarem. Tem uma pergunta aqui para Maria, viu, Maria? Ah, é? Tava vindo aqui agora, lá do São Caetano, para aqui, para a TV, uma mulher estava tentando se jogar da ponte do São Caetano. Hoje? Agora. Foi problema, chamaram o SAMU, chamaram a polícia, e o marido baixinho e ela mais alta, e ela querendo se jogar lá, subindo uma coisa para se jogar. Foi problema, e ele disse que ela tinha problemas depressivos. Isso é caso de psicologia, Maria? Esses são casos. Quando nós pegamos um paciente suicida, como é esse aí, ele trabalha a psicologia, mais o psiquiatra ou neuro, depende da patologia que a gente identifica. Às vezes o neuro ou às vezes o psiquiatra. Então, quando ele já está no extremo de uma patologia tão grave, já uma depressão... Aí já é caso de psiquiatria, Maria? Já tá junto com o psicólogo. Já é grave? Já é grave. Né? Agora, ele precisa ser tratado entre o psicólogo, porque a medicação vai ajudar ele e o psicólogo vai ajudar ele a identificar as causas, vai trabalhar a causa para que ele possa realmente voltar à vontade de viver. O psicólogo vai ajudar ele a descobrir motivos para ele voltar a ter vontade de viver. Então, quando a gente pega um paciente suicida, realmente é complicado e tem que trabalharmos juntos, o psiquiatra mais o psicólogo. Então, quando ele vai identificado uma depressão
que a gente percebe que tem um índice suicida, nós mesmos já encaminhamos para o psiquiatra e a gente acompanha a medicação dele, mais o desenvolvimento psicológico, a melhora, e tem que trabalhar juntos. Só a psiquiatria também não, porque não trabalha a causa. E o psicólogo vai trabalhar a causa do que levou ele àquele quadro depressivo, extremo, né? Então a gente vai trabalhando a causa, mais ajuda medicamentosa e até o ponto que ele vai se libertando da medicação. Excelente. Okay. Obrigado, Maria. Até a próxima segunda, então, com mais um quadro aqui. Até a próxima, um prazer. E vou ouvir as perguntas de vocês aí para ver o que a gente pode estar se ajudando. Muito obrigada e até lá. Okay. Obrigada, Maria. Obrigado, Maria. Bom, a gente vai agora ouvir o escritor, né, que vai falar com a gente, que é o Cristiano Bevet. Ele está online com a gente. Vamos lá, já está no ponto aí. Cristiano, bom dia. Você falou aqui outro dia, mas o tempo era pequeno, né? Hoje você volta com tempo maior para falar aí sobre o seu trabalho. Bom dia. Bom dia Barbosa, bom dia Caroline, bom dia Toné. É um prazer estar aqui de volta à TVI Itabuna e poder comentar um pouco sobre o meu trabalho. O lançamento do livro Heróis do Castelo, né? Isso. Me conta um pouquinho sobre essa obra. Isso, bom, deixa eu falar um pouco sobre Heróis do Castelo. Heróis do Castelo, Caroline, é um romance histórico, né? Eu, enfim, levei aí 1 ano e meio escrevendo, né? Aproveitando aquele tempo livre, né? Que sobra da família, que sobra do trabalho, escrevendo aos poucos. Heróis do Castelo conta a história de um herói brasileiro, né? Esse herói ele é fictício, mas naturalmente que ele é feito também de algumas inspirações reais. A Bahia, como outros estados, né? A Bahia teve um herói, vários heróis, na verdade, né? Que lutaram na Segunda Guerra Mundial, que integraram ou a Força Expedicionária Brasileira ou a Força Aérea Brasileira, né? Que integraram o primeiro grupo de aviação de caça, o Centapoa. Então, o livro, ele conta a história de um piloto brasileiro que aprende a pilotar naquele contexto ainda, em 1942, quando a população brasileira ficou estarrecida, ficou alarmada, né, com a descoberta, né, de corpos, né, corpos que chegaram às praias de Aracaju, né, e naquele contexto ali aconteceu que ninguém esperava, né, ou seja, as Forças Armadas nazistas, né, Adolf Hitler, ele teve a petulância e a ousadia de mandar submarino, né, o submarino U-507, né, pilotado pelo capitão nazista Harushad. Ele entrou em águas territoriais brasileiras no dia 15 de agosto de 1942, e em uma noite só foram afundados 3 navios brasileiros nas costas de Aracaju. Então, esse herói, que ele é fictício, ou seja, o romance é um romance histórico, eu conto, o herói, ele é criado, mas o fundo histórico, ele é verdade. Nesse contexto, ele vinha, enfim, aprendendo a pilotar no Aeroclube de Sergipe, o Aeroclube de Sergipe, que teve uma função muito importante logo no início dos afundamentos, né, que eles ajudaram a aeronáutica brasileira, que naquela época ainda era muito incipiente, a patrulhar o nosso litoral. Então ele aprende a pilotar, ele queria ser piloto amador, ele ainda não tinha a noção de que ele se tornaria um piloto de guerra, mas enfim, eu acredito que todos nós temos um destino, temos um chamado. Então esse piloto, esse jovem piloto, ele é chamado, né, pelo talento dele, e ele acaba integrando como voluntário o primeiro grupo de aviação de caça, né, integrado inicialmente por 43 pilotos, cerca de 300 oficiais e suboficiais que faziam também a parte de terra, e ele vai para a Itália lutar. Então, nesse romance eu conto, aí, enfim, tento mostrar com muito respeito, com muita reverência aos heróis do primeiro grupo de aviação de caça, aos heróis da FEB,
o que foram as missões que eles executaram na Itália de outubro de 1944 até maio de 45, quando a guerra termina. Então, esses pilotos eles foram treinados para ser pilotos de caça. Quando eles chegam à Itália, né, eles vão integrar, né, eles vão integrar a Força Aérea Americana, né, como uma unidade independente dentro da Força Aérea Americana. Mas em outubro de 44, a Luftwaffe, enfim, a Força Aérea Alemã, ela já havia sido completamente ela já havia sido completamente derrubada. Então, eles não puderam praticar a aviação de caça propriamente dita, mas eles praticaram uma coisa também igualmente heróica, que era justamente executar missões importantes, como, por exemplo, destruir um depósito de munições, destruir estradas, né? Destruir uma ferrovia, destruir uma rodovia, tudo aquilo que poderia ser feito para permitir o avanço das forças aliadas, porque os alemães estavam bloqueando no norte da Itália, né, no que eles chamam de linha gótica, os alemães estavam bloqueando o avanço das forças aliadas em direção ao norte. E os brasileiros foram lá para ajudar nesse esforço, que foi muito importante. É importante, Caroline Barbosa, que a gente não acredite nesses relatos de guerra que dizem que o Brasil teve um papel secundário, o Brasil teve um papel auxiliar. Não, nós fomos lutar em uma linha fundamental para a vitória aliada. E nesse contexto, ou seja, o apoio que o Brasil deu, ele foi muito bonito, ele foi muito... E os brasileiros entregaram a vida, né? Morreram... Os pilotos foram 8 pilotos que não voltaram, e os soldados, né, os pracinhas da FEB, cerca de 400 que não retornaram. A Bahia teve, né, o tenente Frederico Gustavo dos Santos, que também foi piloto, morreu em janeiro de 45. Quem faz aí o voo, por exemplo, Ilhéus, Salvador, e chega em Salvador, e quando você chega no Porto de Salvador, você sai e tem que passar por aqueles bambuzais, aquela Avenida dos Bambuzais, aquela é a Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos, né, que homenageia um baiano que lutou no Sentapua. Então, no livro, eu conto as histórias do Sentapua, conto um pouco também vamos dizer assim, de toda a simbologia do grupo, como eles criaram o emblema deles, né, de onde surgiu, né, o próprio grito de guerra deles, né, o Sentapua, surgiu aí na Bahia, né, de um piloto da FAB que quando eles iam se locomover aí no Jeep que eles tinham, ele falava pro motorista Sentapua. E esse virou o grito de guerra da aviação de caça do Brasil até hoje. Então, eu conto as missões, conto como surgiu o emblema, como eles adotaram o avestruz como símbolo. E essa mas o interessante é falar o seguinte: essa é a primeira parte do livro, né? Ou seja, esse personagem ele vai passando por um processo de crescimento, de amadurecimento, de crescimento, vamos dizer assim, espiritual, né? De ele entender, né, a importância do que ele estava fazendo, da importância de se sacrificar pela pátria. Depois ele é abatido no ar, né? Ele cai. E aí ele passa, enfim, por uma série de provações, uma série vamos dizer assim, até de expiações, quando ele é levado a um grupo, a um campo de prisioneiros de guerra, né, no centro do Reich alemão, e ali ele vai ter que lidar, enfim, com o sofrimento da fome, o sofrimento da doença, enfim, da falta de perspectiva de liberdade. E já no final da guerra, enfim, à medida que os aliados avançavam, né, a frente russa do lado oriental e a frente dos aliados, né, do lado ocidental, à medida que eles avançam sobre o Reich nazista, os alemães começam também a movimentar os prisioneiros de guerra buscando colocá-los mais no centro do Império Alemão. E nesse momento também os prisioneiros eles têm que fazer, enfim,
caminhadas em grupo, que são caminhadas gigantescas, caminhadas de 500 quilômetros, de 1.000 quilômetros. E esse herói também passa por essa, vamos dizer assim, ele passa por essa provação, tá? Mas ele se torna amigo de um prisioneiro de guerra. Esses campos de prisioneiros, eles eram campos internacionais, ou seja, porque a força que lutava contra a Alemanha era uma força internacional, né, formada por poloneses, russos, franceses, ingleses e brasileiros também. Então ele se torna amigo de vamos dizer assim, de um piloto polonês que não resiste à agrura da guerra, enfim, que não sobrevive. Ele morre em nenhuma dessas caminhadas, mas antes de morrer ele pede ao brasileiro que vá até a Polônia entregar para a família dele, para a viúva dele, uma carta e também uma medalhinha, né, da Nossa Senhora de Częstochowa, que é a Nossa Senhora de Devoção da Polônia. E nisso ele embarca nessa jornada, uma jornada que também é difícil, mas também que é uma jornada em que ele cresce. E vou parar por aqui, não vou contar o final, acho que deu para dar assim, uma ideia geral do que é o livro. É escritor e diplomata, né? Mora em Miami, nos Estados Unidos. Como é que tá o clima aí? Tá quente aí agora, Cristiano? Olha, aqui uma das coisas boas de morar aqui, enfim, primeiro é poder servir, né? Poder servir a comunidade brasileira aqui na Flórida, né? Nós temos cerca de 500 mil cidadãos brasileiros que moram aqui na Flórida e temos também cerca de 800 mil turistas brasileiros, né, que visitam a Flórida anualmente. Mas o clima aqui, Barbosa, ele é bom, você sabe por quê? Porque ele parece muito com o nosso, né? Ou seja, parece muito aí com o nosso clima tropical aí enfim, de Ilhéus. Então, ele é bom porque parece com o nosso clima, ou seja, temos sol, temos brisa, temos calor, e isso é muito agradável, né? Ainda mais para quem tem saudades da sua terra. Então, enfim, o clima, vamos dizer assim, ajuda a diminuir um pouquinho a saudade. Vem cá, aí é uma porta de entrada, né? Principalmente para os latinos, primeiro pela proximidade, né? E pela fronteira aí com o México, não é isso, Cristiano? Isso, a Flórida é um lugar que é muito conhecido dos brasileiros, enfim, muitos brasileiros têm esse hábito, né? De visitar os parques, né? Os parques de Orlando, os parques da Disney, da Universal Studios. Então, acabou que muitos que vieram, que conheceram um pouco do estado, decidiram, enfim, vir morar aqui, né? A gente também tem brasileiros que migraram para a Europa, né? Os brasileiros descendentes, né, dos imigrantes japoneses originais que migraram para o Japão. Então, nós temos uma imigração brasileira no exterior hoje, substancial. Aqui nos Estados Unidos, ela está em Nova York, ela está na região de Boston, um pouco no Texas, e também, e maciçamente aqui na Flórida. Eu acredito que um pouco pelo fato de que aqui há muitos latinos e também pelo fato de ter um clima tropical, eu acho que isso acabou também atraindo uma comunidade brasileira bastante expressiva para cá. Ok, antes de falar mais do seu trabalho como escritor, já a gente vai falar mais daqui a pouquinho, eu queria também te fazer algumas perguntas, curiosidade mesmo, que a gente está aqui à distância, né, e quer saber o que acontece aí. A política aí, depois da saída do Trump, né, o Trump que ameaçou, inclusive, tirar todos os clandestinos aí, não queria mais deixar a entrada de latinos aí, e agora o John Biden, como é que está aí a gestão dele nesse sentido? Barbosa, eu vou ter de te pedir desculpas, eu não posso comentar sobre política por conta da minha posição aqui, enfim, a gente não tem, eu não posso fazer comentários sobre política, espero que você compreenda, né? Quando a gente é diplomata, a gente está num país estrangeiro, nós somos hóspedes, né? Então eu sou um hóspede do governo americano no país deles. Então, por essa razão, eu não posso comentar sobre política, mas, enfim, no dia que eu for a Itabuna,
eu vou te convidar para a gente tomar um café, e aí entre eu e você, eu faço comentários, mas em público eu não posso fazer isso. Tá bom, meu amigo, valeu. A gente entende, sim, mas na verdade eu não queria nem que você opinasse sobre política, mas falar só como é que tá aí, né, a situação, mas tudo bem. Cristiano, então vamos voltar a falar sobre sua obra aí, né, sobre seus trabalhos como escritor. Você já falou um pouco desse livro, Heróis do Castelo, né? E Carol tem mais uma pergunta para fazer. Eu gostaria de perguntar qual ensinamento que o Heróis do Castelo pode trazer para a juventude. Porque o assunto tratado nele é algo bem importante, foi um acontecimento histórico, porém nas escolas tem sido pouco comentado. E aí, Cristiano, eu queria que você me falasse qual é o ensinamento que esse livro pode trazer para a juventude hoje. Pois não. Obrigado pela pergunta, Caroline. Eu acredito que, primeiramente, é fundamental que a juventude brasileira aprenda que nós temos uma história como país, que é uma história muito bonita, né, que é uma história de pessoas, né, que deram a vida pelo país. Nós temos uma história que ela é única, né, enfim, ela é formada por diversas circunstâncias que se entrelaçam, e tudo isso nos traz uma história única. E é muito importante que a juventude, primeiro, que conheça o que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Que sinta orgulho dos que lutaram, né? dos nossos avós, né? Que lutaram na Segunda Guerra Mundial, que deram a contribuição deles, né? Que deram esse sacrifício, né? Literalmente, para salvar o planeta da força, né? do nazifascismo. E que também, também o Heróis do Castelo, eu acredito que ele ensina que ninguém nasce pronto. Então, esse herói também, ele está em eterna formação. Mas eu acredito que no final da história, o André, né, o personagem que eu criei, ele compreendeu a importância de 3 coisas, né, da pátria, né, da honra e da fé. Acho que são esses 3 ensinamentos, são esses 3 valores que ele adquire, né, ao longo dessa jornada pela qual ele passa e ele enfrenta, né? Ele não nasce como um herói acabado, como um herói perfeito, mas ele vai se aperfeiçoando e ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo. Eu acredito também esse o processo pelo qual todo jovem passa. E eu acredito também, Caroline, que todos nós temos uma vocação, há um plano de Deus para nós. Sim. E é importante também que os jovens encontrem, acho que há uma aventura, eu acredito que há uma aventura à espera de cada um de nós. Então é importante, como é que eu posso dizer, eu acho que o Heróis do Castelo traz também esse ensinamento. Claro que não estamos em guerra, mas eu acho que um jovem que está aí, por exemplo, aí, né, na nossa querida região aí em Itabuna, ele pode acreditar que há um plano para que ele seja médico, para que ele seja um advogado, um empresário, enfim, bem-sucedido, e que ele tenha a coragem de partir em direção a essa jornada. É isso mesmo. A Maria Antonieta, jornalista que está aqui com a gente, também quer te fazer uma pergunta. Bem, você falou, são heróis ou é o herói do castelo? São vários? Se você focou apenas em um, que você contou a história, tem outros heróis? Isso, o título são Heróis do Castelo. O Castelo eu escrevi com 2 L's, porque ele é uma alusão a Monte Castelo. Monte Castelo foi a principal batalha que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, teve na Itália. Foi uma tomada heróica. O Brasil precisou de 5 tentativas, né, para tomar essa montanha que era controlada pelo exército alemão. E eu faço uma narrativa também, claro, né, dentro da linguagem de ficção, de uma linguagem mais simples, mais acessível, enfim, que a gente trabalha mais a questão da emoção. Eu faço uma narrativa do que foi a Batalha de Monte Castelo para as pessoas compreenderem, entenderem e se orgulharem do que foi
vamos dizer assim, essa importante vitória que foi 100% brasileira, né? Nesse momento em que o Brasil subiu o monte, né? E os pracinhas tiveram de fazer isso de peito aberto, né? O alemão estava lá em cima, né? Protegido, embarricado com sacos de areia, com as metralhadoras bem posicionadas. E os nossos soldados tinham que vir de baixo, davam um tiro para cima e se escondiam, depois subiam mais um pouco, davam outro tiro, se escondiam, e assim foram subindo gradualmente essa montanha. Então, é uma alusão a, digamos assim, a todos eles, né? A todos eles, os heróis do Castelo, é isso. Agora, essa abordagem histórica desses feitos, dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, na história mesmo, quando eu estudei, pouca coisa, ninguém nem falava nisso. A gente só vê falar em pracinha, vou ser muito clara, realmente. É em 7 de setembro, quando tem uma ala que desfila dos pracinhas, ex-pracinhas, da Força Expedicionária Brasileira, com aquela, uma boinazinha e tal, já bem velhos, idosos. Mas a gente não sabe da participação deles, da história deles, ninguém. Nem nos livros, quando a gente estuda no nosso currículo, completamente desconhecido. O Brasil não valoriza muito isso, né? Não. De fato, eu também não estudei na escola, não, isso não me foi passado na escola, a gente não tem uma tradição enfim, de conhecer. Quando a gente, nas aulas de história, lembro, há uma discussão, enfim, que é importante, mas que é um pouco, eu acho que toma todo o tempo, sobre o que o Brasil, enfim, houve um momento em que o presidente Getúlio Vargas oscilou, né, não sabia de que lado o Brasil ficaria nesse conflito. Então, isso é contado, mas a participação em si, ou seja, as batalhas, né, o que foram as batalhas da FEB, né, o que foram as missões executadas pelo primeiro grupo de caça, essa história que vai ali de setembro, outubro de 44 até maio de 45, ou seja, uma história que se desenrola em menos de um ano, mas que é tão importante, infelizmente, não há ainda uma tradição de se contar isso nas escolas. Espero que a gente possa reverter isso gradualmente, até porque, nesse momento, a maioria dos pracinhas, né, a grande maioria, né, há poucos que ainda estão vivos, né, com quase 100 anos. Então, à medida que a gente vai perdendo essa memória oral, que a gente possa construir uma outra memória, né? Há muitos livros, vamos dizer assim, há cerca de uns 50 livros de história publicados, assim, relatos de ex-combatentes, alguns livros de historiadores especializados, mas não há livros de história para as crianças, né? Não há livros de história para o grande público, e principalmente não havia, né? Agora há o meu livro, modéstia à parte, de romance, ou seja, que faz uma narrativa dentro da linguagem do romance do que foi a participação do Brasil na guerra. Está ouvindo, Cristiano? Não, eu parei de falar agora, não escutei. Monte Castelo fica na Itália, Cristiano? Isso. O Monte Castelo, ele fica no norte da Itália. A importância da tomada dele foi muito grande, porque a partir da posição que os alemães tinham de cima do Monte Castelo, eles controlavam o acesso a uma rodovia importante, e as forças aliadas precisavam dessa rodovia, enfim, para continuar avançando, né? O objetivo era chegar à Alemanha e invadir a Alemanha pelo sul. Os aliados precisavam tomar essa rodovia, e, enfim, ali o Brasil fazia parte, né? O Brasil integrava, sempre como uma unidade independente, o Brasil integrava o 5º Exército Americano ali na parte ocidental da Itália. Então, e foi dada ao Brasil essa missão, né, de tomada do monte. Foram 5 tentativas, havia um inverno muito rigoroso, né, o inverno de 44 para 45 foi extremamente rigoroso. Os nossos soldados, né, imagina, os nossos soldados que não tinham costume com o inverno,
tiveram de enfrentar isso. Havia também muita lama que dificultava essa tomada, mas foi, enfim, foi com a persistência, né, que é tão importante também, foi com a persistência que eles chegaram lá. Ô, Cristiano, como é que foi sua saída aqui do sul da Bahia, né, para os Estados Unidos, e depois como foi conciliar aí a questão do diplomata com o escritor? Como é que você começou a escrever? Qual foi seu primeiro trabalho, assim, né, tua inspiração? Muito obrigado, Barbosa. O que eu fui criado aí em Itabuna, né, entre Itabuna, meu pai, enfim, tinha aí era um pequeno, né, pequeníssimo produtor de cacau. A gente tinha uma fazenda ali na região de Itapé e Bicaraí. E ali no final dos anos 80, como muitos, né, essa história é tão conhecida aí, né, cada um viveu a sua maneira, mas a história é a mesma, né? Ali no final dos anos 80, nós passamos por uma série de problemas enfim, queda na produção, né, aliado à queda no preço, e depois no final veio aí, enfim, a inominada, né, a maldita vassoura de bruxa. E o fato é que nós tivemos que sair de Itabuna, né? Fomos para Salvador, meu pai conseguiu, enfim, ainda um comprador, né, para essa modesta fazenda que ele tinha. E nós fomos, modesta fazenda, mas que nos sustentava, né? E essa que é a beleza do cacau, né? Eu acho que muita gente tinha pequenas fazendas, né? Mas cada família conseguia viver da sua pequena propriedade. E fomos para Salvador, naqueles anos, no início ali dos anos 90, enfim, e ali eu acho que como muitos que foram a Salvador também passamos por algumas dificuldades financeiras, né, naquela chegada ali, né, de sair de uma cidade que é menor, que é Itabuna, que nos dá tanta segurança, chegar numa cidade maior. Mas o fato, enfim, o que é que sobra o que sobrou para mim ali foi o estudo, né, foi o que eu pude fazer ali, né, para sobreviver, né, foi estudar. Meu pai me deu essa oportunidade, minha mãe também. Então ali foi estudo. Eu acabei conseguindo entrar na faculdade de Direito, né, da Universidade Federal da Bahia, passei em 1993, e ali em algum momento eu também ouvi o meu chamado, né, que era para ser diplomata, né? Enfim, não sei porquê, como me veio isso, mas o fato é que me deu essa vontade. Mas é um concurso difícil, é um concurso complicado. De fato é difícil, é complicado, mas com paciência, né, com determinação, com muito estudo, eu fiz, né, foram 3 tentativas, né, passei na terceira, ali quando eu estava me formando, passei na terceira. E ali, quando a gente passa no concurso para diplomacia, a gente tem que ir a Brasília. Eu fui para Brasília, e a gente tem que fazer uma formação, né? São 2 anos de academia diplomática do Instituto Rio Branco. Eu fiz a minha formação, concluí ali em 2002, e ali você começa a carreira. Eu fiquei um período em Brasília, trabalhei na área da divisão de ciência e tecnologia, departamento de temas científicos e tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores, acompanhei um processo na época chamado Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação. Nessa época também conheci minha esposa, a gente se casou, e aí eu parti para a minha primeira missão. Eu fui enviado para Genebra, na Suíça, né, tive a oportunidade de colaborar, de contribuir, né, com os trabalhos lá da Missão do Brasil junto à Organização Mundial de Comércio. Foram 3 anos. Depois eu fui chamado para mais perto, né? É importante também conhecer aquilo que é o entorno brasileiro, né? Os países que estão mais próximos do Brasil, que integram o Mercosul. Então eu tive a oportunidade de servir no Paraguai, na Embaixada do Brasil em Assunção. Fiquei lá quase 3 anos, voltei para Brasília, fui chamado de novo para Brasília. E ali eu comecei a me envolver com os temas de promoção comercial, né, de ajudar, ou seja, de usar o Itamaraty como uma ferramenta para que a gente possa impulsionar os negócios dos empresários brasileiros no exterior. Então, comecei a me especializar nessa área de promoção comercial.
fiquei um período em Brasília, aí eu fui mandado, né, para o consulado do Brasil em Houston, no Texas, onde eu chefiei a área comercial do consulado. De Houston, aí eu tive essa experiência na Polônia, que também foi o que me inspirou o livro, a experiência na Polônia, conhecer um país que enfim, que de um lado é culturalmente distante do Brasil, mas de outro lado também está muito próximo de nós, porque é um país católico. E ali estudando sobre o que foi a Polônia acabou sendo o principal cenário da Segunda Guerra Mundial, né? Foi o país que mais sofreu, que mais perdeu população, foi o país que permaneceu invadido, né? Foi onde a guerra Muito campo de concentração, né? Onde houve a maior parte, né? A maior parte dos campos de concentrações nazistas, né? Eles foram instalados no território que hoje pertence à Polônia. Então, dos 6 milhões, né, de judeus que foram, enfim, que foram dizimados, né, pela perversidade nazista, 3 milhões foram dizimados também, né, em campos de concentração localizados, né, no território polonês. E então isso tudo me inspirou. Aí eu fui chamado de novo para Brasília, fiquei em 2021 eu passei em Brasília e agora eu vim de novo para aqui, nos Estados Unidos, né? Tive esse convite aqui para chefiar a área comercial aqui do nosso consulado do Brasil em Miami. E é um pouco essa a minha trajetória. E conheci minha esposa em Brasília, temos 4 filhos hoje. E é um pouco essa aí a minha história pessoal, Barbosa. Mas eu sempre procurei manter aí os vínculos, né? O que eu acho que eu tenho muita felicidade em fazer isso aí, manter os vínculos, manter o contato com a região. E recentemente, enfim, em contato com esses amigos aí de Itabuna, né? Com Marcelo Seixas, com Renata Rolini, né, com o Marcel Souza, enfim, amigos de infância, com o André Del Vaz, amigos que eram de rua ali, né, que eu morava ali na rua Manuel Fogueira. A gente tem feito, enfim, com a graça de Deus, a gente tem feito algumas ações sociais, né. Primeiro conseguimos fazer uma doação de tablets, né, para crianças aí da rede rural de ensino de Itabuna, durante a pandemia. Fizemos uma doação isso tudo fazendo vaquinhas, né? Na coisa mais simples do mundo, ou seja, vaquinha, pedindo dinheiro. Sim. E eu pedindo dinheiro para os meus amigos também, que eu conheci fora. Fizemos uma doação de 10 tablets para as crianças da rede rural. Depois fizemos uma segunda doação de 10 tablets. E agora, Barbosa, a gente conseguiu, enfim, eu arrecadei com amigos aqui de fora da região, eu consegui arrecadar cerca de mais ou menos ali uns 70 mil reais, e nós conseguimos reformar uma escolinha na região ali do Conjunto Cachoeira. A escolinha essa que vai ser inaugurada no dia 17 de agosto. Uma parceria que nós fizemos com a prefeitura, ou seja, nós reformamos uma escolinha, uma reforma muito simples, não estou, né, enfim, que conseguimos fazer graças à generosidade de quem doou e também graças à generosidade de quem está aí na ponta e fez a execução e tocou a obra, né? Então, nós conseguimos, vamos dizer assim, reformar essa escolinha, que nada mais é do que uma pequena, uma casinha de fazenda. Nós vamos ter 2 salinhas, uma cozinha e do lado de fora, né, 2 banheiros para as crianças, um pequeníssimo pátio externo. Mas isso aí vai permitir, né, a partir agora de agosto, quando a escola é inaugurada, a prefeitura já colocou os móveis, a prefeitura tem professores contratados, mas isso aí vai permitir ali, né, se você somar turno e contraturno, alguma coisa como 40 crianças que estavam fora, né, da sala de aula, que estavam, enfim, sem aula, não vão poder retornar para o ambiente escolar. Então, também, isso aí são coisas simples, pequenas, mas que, de alguma maneira, também é uma maneira de manter esse contato com a região. Parabéns. E eu queria encerrar a entrevista você dizendo onde a gente pode encontrar seu livro, né? Encontrar seu livro online, tem alguma plataforma, como é que faz? Isso, olha, a plataforma mais fácil é ir ao Google, digita meu nome, coloca Cristiano Berbert, Heróis do Castelo,
que vai aparecer, o primeiro link que vai aparecer é o link da editora, é o link da editora Giostre. É só clicar ali que você pode comprar o livro. Se não quiser comprar no site da editora, também pode comprar no site da Livraria Travessa, né, da Livraria Martins Fontes e da Amazon. Só que os que estavam na Amazon terminaram, enfim, a editora vai repor, mas eu acho que é mais fácil ir ao Google, digitar meu nome, digitar o título do livro, e ali aparecem algumas plataformas, Mercado Editorial, Editora Giostre, Livraria da Travessa, Martins Fontes, onde se pode comprar o livro, enfim, está disponível para entrega, né, em qualquer lugar do Brasil, naturalmente. Excelente. Ok, Cristiano, vou aguardar a sua vinda aqui pessoalmente para a gente tomar aquele cafezinho ou chocolate, eu prefiro até o chocolate. Um chocolate, muito melhor. Pronto, chocolate quente. Aí agora foi falar do café, do chocolate, não vai esquecer não, viu? Você vai ter que vir, Cristiano. Eu vou, vai ser um prazer. Vai ser um prazer nosso, viu? Um abraço, parabéns para você. Estamos sempre de portas abertas aqui para você. A hora que você quiser, pode acionar a gente aí, viu? Para a gente bater esse papo também aí online. Tá ótimo. Muito obrigado, gente, aqui pela oportunidade e, enfim, muitas bênçãos para vocês. Obrigada, para você também. Você também. Shalom, um abraço. Shalom. Ok, conversamos aí com o escritor, diplomata Cristiano Bebert, direto de Miami, lançando o seu mais novo livro, né? Heróis do Castelo. Ele é daqui do sul da Bahia, de Itabuna, né? De Itabuna, né? Isso. Ele contou a história dele aí, né? Como é que ele saiu daqui naquela crise do cacau e avançou aí mundo afora, hoje diplomata e escritor, né? Itabuna tem muita personalidade. Pena que nós temos uma memória muito curta para a cultura, para as pessoas. Eu estava lembrando outro dia, Toné, que ninguém fala mais nele, né? Essa geração nem conhece. O maior estilista que o Brasil teve na década de 80. Ney Galvão. Exato. As pessoas Meu esquecem. amigo pessoal. Charles Henrique fez um programa aqui, foi representante do sul da Bahia e da Bahia nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Quem faleceu foi Dimas Braga. Dimas também. Lembra de Dimas? Ele, além de ser artista plástico, mas não era era poeta. Hein? Não era Cezimbra? Não. Dimas Braga. Não é Dica, é Dimas. Teve Dicas também. Não, é Dimas. Dimas Braga. Dimas fez, inclusive, você lembra do estadual, tinha aquele muro, tinha aquele trabalho em alto relevo, aquilo tudo ali, agora ele destruiu esse ano. A única pessoa que falou disso aqui foi Joselito, que falou sobre isso. Ele falou e criticou que eles derrubaram aquilo ali, que acabaram com aquele painel. Era uma arte ali, né? Aquilo era uma arte. Dimas Braga vem a ser irmão de Madalena Braga, Madá, a nossa querida Madá, que trabalhou aqui na TV Cabralha e que há muitos anos está na TV Subaé, em Feira de Santana. Pois é, Madá, nossa amiga. Inclusive, eu tive o prazer, né, de indicar ela naquela época para Cabralha. Ela trabalhava na prefeitura com o Dimas Valdo. era irmão dela. O Dimas era irmão dela, faleceu agora. Pô, que pena, eu não sabia. Né? Meus sentimentos aí à família Braga, né, por esse falecimento do Dimas. Bom, nós vamos agora falar sobre oportunidades, né, de emprego, como você deve se conduzir a uma entrevista, qual a melhor maneira para você se preparar bem, né, inclusive emocionalmente, né? Exatamente. Para não perder as oportunidades, né, Carol? Exato, e quem vai conversar com a gente e dar essas dicas do que pode ou não ser feito é Rosana Lima. Ela que é especialista em empregabilidade com desenvolvimento pessoal e profissional. Bom dia, Rosana. Bom dia, Rosana. Prazer tê-la aqui de novo. Prazer todo meu. Bom dia, Barbosa, Carol, Tonheta, todos. Estamos aí. Ok, vamos falar aí, Rosana, né, para essa juventude principalmente, né, ou até mesmo aquele que já passou dos 40 e não sabe como se recolocar no mercado de trabalho, o que é que deve ser feito, quais são os cuidados aí, hoje tem até modelos aí na internet, hoje está tudo fácil, né, para fazer um currículo bem feito e principalmente como se comportar numa entrevista de trabalho. Vamos lá. Eu gostaria antes de ressaltar o trabalho que tem do senhor Dimas. Eu acredito que do estadual, o último que eu vi foi na antiga escola Vitória Régia, que fica ali entre a Avenida Garcia, né? Tem um trabalho lindíssimo dele também. Exatamente. Verdade. Gostaria também de parabenizar a psicóloga. Eu sempre falo que eu sou uma psicóloga frustrada, porque eu gosto muito. Eu estava atenta, assim, né, aos comentários dela. Eu gosto muito dessa área, tanto que um pouquinho eu trabalho, né, com os meus alunos essa questão da inteligência emocional também. Vamos lá.
E parabenizar também ao Cristiano Berbert, né? Filho de Itabuna, né? E um representante, né, artista, um representante do Brasil, né, nos Estados Unidos. Acho que coisa linda. E com humildade, muito impressionante. Gostei muito. É verdade. Tornou-se fã e vou procurar o livro. Eu também, viu? Um orgulho aqui pra gente, porque veio da nossa região, inclusive. Sim. Eu pensei em alguém que com certeza vai gostar de ganhar de presente. Vamos lá. Então, hoje, um currículo ele é personalizado. Não existe mais você fazer aquele currículo, o currículo vitae, o basicão, não. Infelizmente, eu gostaria de abrir um parênteses, as empresas não estão, não vamos generalizar, mas elas não estão ajudando no quesito o profissional em si. Voltando ao Cristiano, ele disse assim, você pode ser o que você quiser ser, herói, tanto numa guerra como na profissão também. Você pode se reinventar, você pode, né, se redescobrir. E num caso aí, a partir dos 40 anos, você pode sim se redescobrir. Eu sou um exemplo disso. Né? Então, o currículo, ele tem que mostrar realmente quem você é como profissional. Não só na questão das qualificações e experiências, mas as suas habilidades e competências natas, coisas que você cresce, que você adquire no decorrer da sua vida. Então, você pode introduzir no seu currículo situações que não necessariamente você passou por aquilo, você teve aquela experiência, mas que você é capaz, sim, de colocar em prática, tá? Basta... A Rosana precisa de quê? Você pode ter somente a parte teórica, tá? Não precisa ter aquela parte prática, mas também você pode ter adquirido. Tá? Aquela questão de você dizer assim, eu não sei, mas eu aprendo. Eu tenho vontade de aprender. E é o que está faltando também com relação às empresas. Esse recebimento, de receber você que não só tem a experiência e a competência, mas a vontade de aprender. Sim. As empresas, infelizmente, querem o toque de caixa. Já quer que você já esteja pronto. Senta e faz, né? Tem algumas empresas que eu dou pulo de alegria quando falo assim, Rosana, mande perfil sem experiência. Apenas pessoas que querem aprender. Sim. Isso ali, para mim, Mas às vezes tem a urgência da empresa. Sim. Eu preciso de um profissional com qualificação para ontem, agora. E aí? Mas é isso, eu não generalizo. Mas muitas que poderiam, sim, Antoinette, tá incentivando um futuro profissional, até mesmo para aquela empresa, né? Uma cria, como a gente fala, e muitas vezes deixa até de ter essa pessoa por botar alguém que pode ter a experiência, mas que não tem a vontade. Não tem vontade de aprender mais, né? De sair daquela zona. E às vezes, para o jovem, a maior dificuldade é essa, é a oportunidade de aprender. Sim, porque a experiência não sai do nada, né? Você precisa de alguém para lhe dar uma chance e ali você provar. E muitas vezes uma pessoa que não tem conhecimento daquele determinado trabalho, com a vontade de aprender, pode se tornar um profissional ainda melhor do que aquele que está pronto em sua zona de conforto. Né? Perfeito, perfeito. Eu tenho alunos de 14 anos. Acredito, eu faço currículos deles. Mas como você faz um currículo de uma criança de 14 anos? Pela vontade, pelas habilidades que são desenvolvidas, da vontade que ele fala, tia Ró, eu quero trabalhar. E aí, sente aí, bora conversar. E ali a gente conversa e a gente fala sobre tudo, o que você tem vontade, qual é o seu perfil. Olha, isso aqui, aí dependendo da situação, eu falo, isso aqui é para mais tarde, vamos começar para agora. Então, assim, tem currículos lindíssimos de crianças, que para mim é uma criança, 14 anos, tá? E me cobram, viu? Tia Ró, eu quero trabalhar. Só que, infelizmente, isso aí eu não sou meio leiga, as empresas pegam mais as pessoas a partir dos 17 anos, né? Por conta da lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíbe que a criança menor de 18 anos trabalhe. E aí tem que ter aprovação dos pais responsáveis. Isso. Exceto o menor aprendiz. Sim. Né? Mas é um projeto de lei e também
está já regulamentado e está através das agências como CIE e outras, né? Mas tem os casos do jovem aprendiz, que é a partir do 17, e tem o menor aprendiz. Que é de 14 aos 15 a 16. E também tem as novelas da vida, a Globo, que bota criança de 1 ano já no ar, né? Não, recém-nascido. Aí permite tudo, aí a lei permite. Ninguém entende essa situação. Mas é isso, um currículo hoje, ele tem que ser personalizado. Eu sempre falo, critério de vaga é ouro em pó. Não adianta você ver o nome da vaga e falar, epa, vá ver primeiro o que se pede. Outra coisa, tem currículo que assusta. Não adianta o seu currículo ter muita coisa, muito curso, muita experiência. Se você está indo para uma vaga operacional, às vezes você não vai ser chamado por conta disso. Por quê? Eles vão dizer assim, essa pessoa vai tomar o meu lugar, essa pessoa a gente não tem como pagar. Essa pessoa a qualquer momento vai pedir para sair, porque vai achar uma vaga melhor. E se enxertar um bocado de coisa que a pessoa não faz. Aí é fácil de descobrir? Com certeza, no momento da entrevista, a gente descobre mais na primeira palavra. Porque a gente, o currículo, ele é o seu... Mas isso é frequente, Rosana, isso? Não necessariamente, não. As pessoas estão tendo mais consciência com relação a não colocar... Desculpa. Qualificações que ela não tem. O que não tem, sim. Não. Isso aí elas estão tendo... Isso é um crime, né? Com certeza. Estão tendo consciência. Falsidade ideológica. Porém, agora mesmo eu estava saindo e chegou uma moça e falou assim, Rosana, eu preciso muito trabalhar. Aí eu falei, deixa eu ver seu currículo. Quando ela viu, eu fiz assim, isso aqui é você? Ela fez assim, não, eu faço muitas coisas. Eu fiz assim, como é que eu vou adivinhar? Ela, né? Então, assim, o currículo dela malmente tinha meia página. Eu fiz, nossa! Ela, eu nunca fui chamada. Eu falei assim, e você fez o que com esse currículo? Panfletou? Ela foi. O que é panfletar? Tome, meu currículo. Então, assim, você não sabe a vaga, não sabe o que é, não sabe o perfil, você não mostra que você é de verdade. Exato. Né? Então, o currículo, um currículo bem feito, estruturado e estratégico, ele te dá 50% de chance de, pelo menos, ir para uma entrevista. Mas é bom botar mais informação ou menos informação? Ser mais objetivo, como é isso? Objetivo, mas com informações relevantes, de acordo à vaga que você está se candidatando. Ok. E quais são os principais erros cometidos? Os principais erros. Primeiro, não colocar as informações que devem, né? Hoje a gente não trabalha mais com endereço, até por questão de segurança, a gente vai só pela localização. Tem informações que não há necessidade de você colocar no currículo, mas sim apenas na entrevista, ou no caso da contratação. Né? Então, moro em tal lugar, já dá ali de mão beijada para uma pessoa de má fé, né? Vamos dizer assim, te encontrar. Né? Então, apenas localização. Moro no bairro, reside bairro Jaçanã, Itabuna, Bahia. Pronto, para isso baixa. Né? Outra coisa, atualização, telefone. Né, gente? CPF. Não, nada de informação dessa pessoal, documento. Né, o telefone para contato, pode botar. No mínimo 2. Por quê? Não, nada. Esses 2 são meus. Não, se a gente não te encontrar nenhum, a gente não te encontra no outro. Sim. Então, tem que ser o primeiro seu e o segundo de alguém que more com você. Sim. Aquela pessoa que possa te dar uma informação rápida. Sim. Né? CNH, se tem CNH, coloca. Isso é diferencial. É importante. Mas eu dirijo, mas não tenho carteira. Eu tenho carteira, mas não dirijo. Então você não vai colocar nenhum nem outro. A sua tem CNH... que ter carteira e dirigir. Não vai funcionar nenhum nem outro. A sua CNH tem que estar em dia. E se ela não estiver em dia, nem adianta colocar. Sim. Né? Foto, não há necessidade. Apenas se a empresa pedir. Sim. E se colocar foto, cuidado. Se ela não te ajudar, ela te prejudica. Sim. Eu que o diga. Eu vejo muita coisa impressionante. O objetivo do candidato é o nome da vaga que você interesse. Não é você pegar uma frase ou uma apresentação da internet, copiar e colar. Venho por meio faço qualquer coisa. Tá. Você está entendendo? Não funciona assim. Não funciona. Então, infelizmente, existe... Tem aquelas frases... Frase de efeito, né? Enfeitar demais, então enfeitar demais é algo ruim. Muitos botam assim, o meu objetivo é crescer com essa
empresa. Contribuir para o desenvolvimento profissional. Aí a eu tô sabendo falar, porque o meu currículo é exatamente assim. Rosana, pelo amor de Deus, acaba essa entrevista, você tem que me ajudar. Com certeza, com todo prazer. Tá lá uma ruma de curso. Ô, Rosana, outra coisa também que as empresas estão observando muito depois da apresentação do currículo é antes de chamar para entrevista, dar uma pesquisada na rede social, né? Sim, sim. Dá para conhecer bastante o perfil da pessoa e é algo que não dá para ocultar, viu? Justamente. Gente, cuidado com, primeiro, o e-mail. Moreninha do Grajaú. Carol Gatinha. Menininha de papai. Tem um que eu fiz, meu Deus, eu tive que responder esse e-mail. Vai dar treta. Nossa. O nome que está no e-mail vai dar treta. Imagine no trabalho, vai dar treta. Ô, Tonel, o meu era Carol Gatinha 09. Não pode. Aí também. Aí é apelação. Da né? época do Orkut. Calma. Ainda bem que você não botou um 71, né? Botou 09. Aí é apelação, né? Gente, justamente. A gente fala, gente, você pode ter seu e-mail para sua vida pessoal, né? Mas tenha um Cria um e-mail profissional. Tem que separar, por favor, né? se você vê as fotos que estão nos e-mails, eu não posso nem falar aqui, né? Ave o modo Maria. como estão no e-mail, no WhatsApp. Gente, se você ainda bota o WhatsApp comercial com a foto de biquíni. Não, e o WhatsApp é foto de Comendo perfil, churrasco, não é foto de corpo. Justamente. O Então, na WhatsApp é academia, perfil. bombado. Justamente. E tomar cuidado com a exposição, Instagram, stories, né? Desse Que ali a pessoa jeito. se expõe bastante. Teve uma pessoa que eu tive que chamar ela a atenção. Eu falei assim, você está em busca de oportunidade? Você está conversando, eu falei, tira essas fotos você com cerveja na mão, Sim. né? Só em festa, em balada. As empresas vão atrás de você. Elas vão procurar, assim como você deve procurar a empresa que você pretende trabalhar, né? Então, a missão, a visão, os valores de cada empresa, as empresas também procuram. Uma empresa séria, ela vai em busca... Vai investigar você nas redes sociais. E o mínimo que ela encontrar, ela pode cortar você. Você positivo ou você é negativo? Desse jeito. Tem uma empresa americana, né? Não vou citar nomes aqui agora, mas foi notícia esse final de semana, que está encaminhando seus funcionários para uma sessão de tatuagens. Né? Então, dependendo do gestor da empresa, né? A empresa pode ser média ou grande, mas isso pode acontecer, né? Estão abrindo portas para, né, pessoas trabalharem de bermuda, que isso não acontecia, mais livres, né? Sim, Mas tatuado com o nome da empresa? Não, qualquer Não, tatuagem. Porque antigamente tatuagem era mal vista, né? Só que hoje em dia muitas pessoas sim. Agora, nesse século nosso, era proibido, porque na época era coisa de marginal, de vagabundagem. Era vista assim. Quando a gente fala antigamente mesmo, que era na época do Egito, era permitido. Há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a maquiagem não, a tatuagem. Então, há pouco tempo atrás. Sim, há pouco tempo atrás era proibido. Isso, tempo atrás. Aqui no Brasil, né? Isso vai muito do segmento da empresa, né? Como a gente fala da missão, da visão e dos valores. E também o tipo de empresa. Por exemplo, se é um tipo que é um modelo, a pessoa tem que ir arrumada mesmo. Lógico. Bem maquiado. Aí é diferente, né? Tem desse jeito. Né? Verdade, então, né? De acordo com o perfil, né, da empresa. Do perfil da empresa. Tem que ser adequado à empresa. As coisas estão mudando em função, porque agora é o seguinte, a internet ditou regras, né? Então nós vimos aqui mesmo no Brasil, também não vou citar nome aqui, mas todo mundo sabe, uma grande rede de televisão. Quando eu comecei jornalismo, tinha uma cartilha, tinha um manual para trabalhar nessa empresa. Sim. O jeito de se vestir, de se comportar, de falar, tudo era observado. Agora eles estão fazendo questão de botar os garotões de barba mal feita, cabelo sem pentear, que é moda. Nada contra, mas eu digo porque a própria empresa que criou um manual, tabu, né, de regras. criou um manual, né, e ela era referência, as outras emissoras todas seguiam ela. Hoje a Globo, né? Fala logo, né? Não quero citar nome não, mas todo mundo já sabe. Na realidade, o que elas terrível, fazem? Para poder chegar ao máximo possível de pessoas. É audiência, então, tem audiência. Isso. Então, elas Tudo quebram gira certos... em torno do din-din. Justamente. Como hoje, né? Justamente. Dinheiro. Aquela questão, eu tenho empresas parceiras que são evangélicas. Então já me deixa bem a observação, o tipo de perfil que eles querem. Né? Então, assim,
A gente não pode jogar... E influi, Rosana, esse negócio religioso também? Influi também nisso? Influi, porque assim... São conservadores, São os conservadores. Exemplo, eles vão muito em cima da questão da tatuagem, né? A gente não anuncia uma vaga por questão desse. Né? Mas a gente filtra no momento... As roupas. Na verdade, a roupa ela tem que estar a contento, seja qualquer segmento. Você tem que saber, tá? Se portar. Pode ser shortinho. De jeito nenhum. Aquelas calças detonadas, tudo rasgado. Não. Eu sou chata nos meus processos seletivos, sou muito chata. Se eu marco com você um horário, eu te dou uma tolerância até, porque existe a questão dos imprevistos. Sim. Mas você chegar lá, parecendo que você está indo para a casa de sua avó, né? De chinela, camiseta, e dizer assim, eu vim para uma entrevista, eu pergunto logo com quem. Porque eu falo, se for para a vaga disponível XX, não é aqui não. Eu sinceramente, eu dispenso. Esportivos, tudo bem, né? O modelo, né, Toné? Promoter de festa. Justamente, isso, como eu falo, é sempre dependendo do segmento. Porém, eu acho que cada um com seu cada qual. Lógico. Não é porque você vai para um artigo esportivo, uma de festa, que você tem que ir já pronto. Né? Para festa. Você tem que ir pronto para a entrevista. O seu desempenho profissional, os seus caracteres é depois. Você está indo para um compromisso profissional, Sim. entre aspas, ou o interesse é seu. Exato. Né? De fazer bonito ali para conseguir a vaga. Com certeza. E por mais que seu trabalho seja em uma festa, no momento da entrevista é algo sério. Sério? A festa vai vir depois. Sim, você é justamente você. Mas para você fazer festa, você também tem que ser profissional. Exatamente, né, Toné? Até porque você está indo para trabalhar, não para curtir. Você promoter, você vai ser recepcionista, você tem que ser profissional, não importa. Desse jeito. Ô, Toné, você que está aqui embaixo, eu vou abrir o link agora para a Vitória da Conquista, porque Gustavo está online e quer fazer uma pergunta para a Rosana também. Vai lá, Gustavo. Olha bom dia, garotão. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Barbosa. Obrigado pelo garotão. Vou pela ordem. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia, Carol. Carol, prazer em vê-la de novo aqui na bancada. E bom dia a nossa entrevistada, Rosana. Eu estava aqui assistindo. Saudade, não estava? Eu que não vi, então. Eu que estava faltando. Tá vendo aí? Eu como advogado, então, eu sou a parte seguinte do que a Rosana está comentando, que é a entrevista para emprego. Então, a pessoa já está lá trabalhando. Primeiro é o seguinte, ela tem toda a razão, com toda a preocupação que tem que ter hoje em dia com relação à imagem, porque essa questão do e-mail, isso aí é terrível. Você vai botar um e-mail lá, como o Carol estava citando aí, o e-mail, aquele e-mail lá, não serve, não vai servir. E a outra, realmente, hoje também, até que observe você, nosso telespectador aí do canal 36.2, é o seguinte, você sabe aquele fundo de tela? Então não bote o fundo de tela com a roupa de biquíni que você estava na praia, não, porque aquele fundo de tela, aquele print da mensagem, aquele print do WhatsApp, pode cair lá na justiça. Aquela mensagem do Twitter, aconteceu recentemente, a cidadã ganhou a indenização boa, uma empresa, e saiu fazendo dancinha no Twitter, quer dizer, falta de respeito com a justiça. Ela tinha acabado de sair de uma audiência trabalhista, ganhou uma indenização por danos morais e foi fazer dancinha no Twitter, porque comemorando a vitória numa ação. Então, tem que ter muita preocupação, sim, porque existem setores das grandes empresas hoje que estão preocupadíssimas com isso, e analisando e investigando a vida da pessoa na internet, porque é hoje onde você se expõe, o seu cartão de visita. Eu mesmo não tenho cartão de visita há muito tempo. O meu cartão de visita está lá na rede social. Gustavo, você quer fazer alguma pergunta, Gustavo, para a Rosana? Eu quero fazer uma pergunta, sim. Rosana, a gente não pode usar muita gíria, não pode ser usado muita gíria, porque hoje em dia existe uma banalização na forma de se tratar. Então, existe certas palavras que estão sendo aportuguesadas que não podem ser utilizadas. Então, queria saber como é a questão da gíria, como se comportar. Então, na realidade, muito pertinente, viu, Gustavo, essa sua pergunta. Nós temos aqui, né, vamos dizer assim, no sul da Bahia, né, um dialeto, né? Sim, barril e tal. Então, assim, são coisas que você tem que se policiar.
né? Não foge do nosso dia a dia. Nós temos que estar assim bem atentos ao que a gente vai falar, né? Essa questão das gírias baianas, principalmente, né? Oxente. O oxente até a gente deixa porque virou um dialeto. Mas acaba que... Velho. Rapaz, é barril, velho. É barril, velho. Isso é barril dobrado. Então, assim... Laranjada. Eu entrei na laranjada. Então, assim, são situações que a gente tem, sim, Gustavo, de estarmos aqui, assim, nos policiando. Pra gente aqui que trabalha também, né? Eu em particular, eu também, algumas vezes, eu tenho que estar me policiando por conta do nosso dialeto, né? Para não trazer isso para o público, para o meu parceiro, até para os meus alunos, né? Mas a gente tem que sim que estar observando. Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre cito os meus alunos como exemplo, que eu peço para eles, vamos ler. Leia o livro que você se interessar. O que você se interessar. Não interessa, o meu gosto não é o seu e cada um tem o seu gosto, não é isso? Uma página, apenas uma página por dia, e aquilo que você leu, aquela história que você viajou, que você saiu da sua mente, viajou, que você, dentro de casa você corre o mundo, né? Quando você lê, transcreva. O que você leu? O que você entendeu daquela página que você leu? O que trouxe para você? Que insight? O que trouxe para você? Passe para um caderno, passe para uma folha. Quem lê, você percebe logo que a pessoa tem um bom palavreado, tem uma fluência verbal, o modo como ela lidar, né? O modo como ela fala é totalmente diferente do que uma pessoa que é aleatória na leitura. Verdade, Rosana. Né? E eu falo sempre, não vão ler revista de fofoca, não vão para a internet ficar observando. Uma hora, uma hora por semana, leia um capítulo, um dia leia uma página, mas sempre, se possível, transcreva aquilo ali. Aquilo ali vai melhorar a tua escrita, a tua fluência verbal, né? Você vai dialogar melhor. A concentração, o seu raciocínio, a sua criatividade, né? E, consequentemente, você vai poder fazer uma entrevista, né? Com a fluência bem melhor do que o habitual. Diferenciado, né? Diferenciado. Vai estar adquirindo conhecimento que nunca é demais. E você tocou em um ponto, Rosana, que a escrita, muitas vezes ali no WhatsApp, a pessoa quando está conversando, também engole muitas palavras. Aí fala que é o corretor. Fica adaptando o modo de escrever ao modo ali das redes sociais. VC. Sim, VC. Figurinhas. Tamo junto. É nóis. Fim de semana é FDS. FDS. Desse jeito. E eu não vou longe, não. Eu digo por mim também. Eu tenho sempre que estar ali me policiando, né, na conversa, como eu falo, sempre, principalmente com meus parceiros das empresas, para não estar botando em prática a gíria habitual. E é tão bom, né? É tão bom quando a gente está conversando, principalmente no WhatsApp, com alguém que tem a escrita toda bem certinha, toda bem colocada. Você sente a diferença. Ali você já começa a ver a pessoa com outros olhos. Você já pensa assim, poxa, que pessoa inteligente. Mas chama de antiga. A minha, o povo chama de antiga. Mas é bom ser a moda antiga. Com acento, com pontuação, a pessoa é idiota. Mas isso aí, ele é bem visto, sabe? Principalmente para empresa. Uma empresa boa, vamos dizer, uma empresa grande, né? Que tem empresas e empresas. Tem empresas que ela quer que você trabalhe e tenha disposição. Só. Tem empresas que ela quer você com um intelecto legal, com a conversa boa, com conteúdo, né? Então, isso vai muito de empresa para empresa. Principalmente a que atende clientes, né? Aqui que tem contato justamente. Cada caso, Gustavo, é um caso, realmente. Ok. Bom, Gustavo, você continua aí com a gente, né? Que a gente vai bater um papo já aí com você. E vocês têm alguma pergunta mais para a Rosana? Acho que tá de bom tamanho, Rosana. Gostei. Deu para esclarecer. A única coisa que eu tenho a dizer, Rosana, é que você vai me ajudar. Porque meu currículo é daquele jeito ali. Rosana, frases de efeito. Pessoa, quando vai fazer uma entrevista, tem que procurar ser o mais natural possível, né? Com certeza. Na realidade, Tonete, a entrevista é um bate-papo, perguntas e respostas. A gente vai conversar com você, o que você colocou no teu currículo, tá? Você tem que estar sabendo tudo o que está ali. Gente, eu recebo currículo que a pessoa
pessoa que tem a tal da apresentação, que chamam de objetivo, que hoje eu estou tentando mudar, né? Eu falo assim, foi você que fez? Não, foi o pessoal lá da Lan House. E tem um que escrito aí. Não sei. Eu fiz, meu Deus, Ela o currículo é seu. Sim, ela que perguntou, eu já ouvi. Eu fiz, meu amor, o currículo é seu. Como é? Você está me entendendo? Então, a pessoa... Currículo é isso. Você, profissional, falando com o gestor, quando você consegue ir... Um bate-papo Um natural. bate-papo de perguntas e respostas do mais natural possível. E quando você consegue mentir, ir, né? de jeito nenhum, Flui. consegue ir para a entrevista com o gestor, como diria meu amigo Washington, você está na cara do gol. Sim. Só depende de você. Sim. Agora a gente tem muito papo, tem muita coisa, principalmente a questão da inteligência emocional, que seria muito interessante, né? A Então gente vamos aproveitar, abordar em outros momentos. Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho sobre isso, Vamos né? sim. A questão da inteligência emocional, né? Como lidar com isso? Como você tratar isso, né? Ou corrigir isso, se for uma coisa... Eu acho que é difícil corrigir, difícil. né? Eu acho que é mais uma coisa de tratamento, De né? tratamento. Voltando, né, a psicóloga, eu estava bem ali focada no que ela estava dizendo, e eu trabalho muito com os meus alunos. A questão da inteligência emocional, né? Olha que maravilha, você fez um currículo ajustado e estratégico, você foi chamado para a entrevista, você foi contratado. Tá. E aí? E depois? Né? Como é que você vai se comportar, né? Na empresa? Você colocou tudo que a empresa queria saber, que a empresa deseja que você seja, mas você vai ser assim realmente? E aí que entra a inteligência emocional. Dependendo do cargo, você não subir para a cabeça, né? Saber lidar. E se não corresponder às expectativas? Aí... Por isso que a gente tem os 3 meses de experiência. Né? Os 3 meses de experiência, ele serve para isso, para você se adaptar ao novo cargo, à empresa, né? À cultura da empresa e a empresa em si, os colegas, né? No contexto geral, se adaptarem a você. Né? É aquela questão, se não deu certo, ou você pede para sair, ou a empresa te libera também. Não há mal nenhum nisso, né? Mas a prova dos 9 é essa, os 3 meses de adaptação. E é onde entra aí realmente a inteligência emocional. De você lidar com o trabalho, com a demanda do trabalho, do que vai ser. Porque quando a empresa anuncia uma vaga, realmente ela não diz muito o que vai acontecer lá dentro, né? Ela não diz muito. Gente, o que a gente tem muito o que fazer na inteligência emocional, principalmente a resiliência e a empatia. O resto a gente segue o rumo. Ok, Rosana. Bom, eu vou pedir a você só para continuar mais uns minutinhos. A Vitória da Conquista, que o Gustavo está online aí com a gente. Aproveitando, Gustavo, como é que está o dia aí? Como é que amanheceu a semana aí, Vitória da Conquista, Gustavo? Na verdade, Barbosa, a gente está aqui com uma diferença climática muito grande. Ontem o dia foi frio, muito frio, com chuva, e hoje nós estamos com um dia um calor, e aqui a gente está comentando muito isso, que não existe um sistema respiratório que aguente uma modificação tão grande. A gente está saindo de 14 até 30 graus. Mas eu queria aproveitar e dizer que realmente estou acompanhando aqui a entrevista da Rosana e estou adorando, porque faz parte da minha área. Mas eu queria lembrar também um acontecimento, como vocês estavam comentando há pouco, e ela comentando que a gente deve ler, a gente deve se inteirar e se informar. Só para levar esse assunto também, aproveitando essa deixa, que ontem foram 16 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a sancionada em 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Aquela lei famosa que protege as mulheres em situação de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, aí a famosa Maria da Penha, que foi agredida pelo marido, que foi perseguida pelo marido por muitos anos, e inclusive ele deu um tiro de espingarda nela, e ela
não faleceu, mas ficou paraplégica. E também tentou ainda matar a cidadã. Esse é o nosso campeão de remo. Então, a lei da Maria da Penha, o marido ainda tentou eletrocutar a Maria da Penha. Ela começou a batalhar naquela época, há 16 anos atrás, não havia essa determinação, e também os órgãos recebiam as mulheres ofendidas e agredidas com uma certa indiferença. Então, a Maria da Penha batalhou, lutou, ela escreveu um livro contando a sua história, e essa lei ela foi sancionada há 16 anos atrás, onde foi a comemoração. A gente tem que discutir para saber como é que está hoje a utilização da Lei Maria da Penha. Uma observação importante, duas modificações na Lei Maria da Penha que são extremamente importantes. Primeiro, é que ela vale também para as mulheres do sexo feminino e mulheres e pessoas que se identificam com o sexo feminino também. Então, ou seja, para heterossexuais e homossexuais. E as transexuais também. Hoje a Lei Maria da Penha abrange tudo isso aí. Outra modificação importante, que eu vou citar apenas como exemplo, é que a Lei Maria da Penha deixou de ser movida por representação, ou seja, por sua vontade própria. Ela hoje pede ao Ministério Público a condução da apuração da Lei Maria da Penha. Ou seja, a Lei Maria da Penha hoje é incondicional e não precisa mais da vontade da mulher agredida. Se o Ministério Público toma conhecimento através da Justiça de que houve esse crime, aí ela deixa de ser importante nesse caso, ela é importante por conta de ter sido agredida, mas ela não é importante na condução, porque quem vai apurar e quem vai conduzir e o dono do processo será o Ministério Público, a promotoria. A última notícia de Vitória da Conquista, voltando daqui a pouco para o estúdio, é o seguinte: a taxa de ocupação dos leitos para o Festival de Inverno, ela superou as metas aceitáveis para esse mês de agosto, em Vitória da Conquista. Não tem mais hospedagem em Vitória da Conquista. A Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Vitória da Conquista está sugerindo que as pessoas se hospedem em cidades próximas, tipo Itambé, se hospedar em Barra do Choça, porque em Vitória da Conquista, dos dias 27, de 25 até 28 de agosto, não há mais ocupação, ou seja, você está em Itabuna, Ilhéus, não adianta, você não vai encontrar ocupação em Vitória da Conquista, você vai conseguir até, hoje em dia está se falando muito, os motéis estão transformando as suas hospedagens em pousadas, então só vai conseguir se for conseguir ainda no motel, porque o Festival de Inverno movimentou a cidade e acabou a ocupação, não existe mais leitos em Vitória da Conquista por período de 25 a 28 de agosto. A gente volta para o estúdio, que eu sei que tem muita coisa boa para a gente conversar ainda com a Rosana. Ok, Gustavo. Realmente um evento, né? Você vê como mexe com a economia da cidade, né, Gustavo? E esse aí foi um evento que deu certo, né? Parabéns. Sim. Aí o pessoal da iContent, né? Que é uma empresa da Rede Bahia. E parabéns pelo evento, FIB. Mudou o Bahia, mas como é que é o nome? Como é o nome agora? Como é o nome? É Bahia Eventos, é a mesma essa aí, agora é Bahia Eventos, que substituiu. Mas existem outros eventos grandes também dentro da Conquista. O importante, Barbosa, eu vou falar aqui, e sempre estar falando com relação ao Festival de Inverno, mas não voltar da marca, porque você sabe disso, e a gente vai poder estar falando, mas pela cidade em si, pela movimentação da cidade, que realmente movimentou a economia da cidade. Tem aquele festival de rock na moto, né? Como é que é? Moto Rock. Aí, Moto Rock, isso aí é lá, em setembro, aí eu posso falar. Tá bom, Gustavo. Um abraço aí. Daqui a pouco você fala mais aí com a gente. Pode continuar aí com a gente, se você puder, né? Quiser continuar aí no link, fica à vontade, viu? Posso. Então tá bom. Olha, gente, o Itabuna Esporte Clube iria jogar ontem a segunda partida decisiva em Salvador contra o Jacobinense, né, Toné? Mas aí... Conspiração, isso é ruim. Tem um problema do Jacobinense, que ele tá com problema na Justiça Desportiva, que foi tirado do seu mando de campo, ele tinha que jogar em Salvador. Porque teve campo porrada, neutro. teve uma confusão, né? Campo neutro. Mas aí eles estão fazendo força, o Jacobinense recorreu e suspendeu o jogo que seria no final de semana. Quem vai pagar essa conta, eu não sei. Ia ser no Barradão. Ia ser no Barradão. Quem vai pagar essa conta, eu não sei, porque tem despesa de hotel, viagem, tudo que o Itabuna Sim, vai fez, jogar né? onde? Decidiu? Não, aí a gente vai saber... O STJD, né? A gente vai saber hoje, né, ou amanhã,
quando vai ser o próximo jogo e aonde será. Mas o Itabuna já está na primeira divisão, na Série A do Campeonato Baiano, isso é que é o mais importante. E o Jacobinense está com medo de quê? Eu acho que a federação deveria dar WO no jogo, e o Itabuna já é campeão, porque ele ganhou o primeiro jogo. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Até porque a federação não gosta quando o time recorre à justiça. Mas depois a gente vai falar de esporte que o Flamengo ganhou. Aí ela tá feliz com a notícia. O Flamengo vem de uma série de vitórias importantes depois do Dorival Júnior, né? E não só na Libertadores, ganhando do Corinthians por 2-0, joga nesse meio de semana a segunda partida. E jogamos lá no Pacaembu e batemos São Paulo 1-0. E jogou lá no Morumbi. Lá no Morumbi. No Morumbi, ganhou do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro por 1-0 e poderia ter ganho até demais. Até demais. Mas teve um gol, o cara tava em impedimento, né? É um seu golaço. Mas é que o Flamengo, enfim, eu sou contra esse negócio de poupar jogador. Eu já falei isso aqui. Eu acho que essa foi um grande mérito do JJ. Não, mas ele né? tá fazendo certo. Não, mas ele o tá botando JJ... os meninos que ficavam no banco para jogar e os profissionais no banco. As estrelas no banco. Quando ele botou o Gabigol, foi lá e fez o gol. Sabe o que é que isso acontece, Toné? No futebol, quando ele precisa desses jogadores, como foi o caso do Morumbi, os jogadores entram e não conseguem render porque estava sem o entrosamento do jogo. Sim. Já se mistura com jogadores que não estavam jogando com eles e aí vai. O JJ, que é o Gabriel não, o Jesus, né? Jorge Jesus, que é o português, o Mister, ele colocou esse ritmo no Brasil, que isso é um erro. Olha o Internacional. O Internacional foi jogar com o time reserva ontem contra o Fortaleza, tomou uma goleada. E perdeu de estar entre os 5. É um risco. Mas a reserva do Flamengo é fantástica, meu. Mas você perde o ritmo de jogo. Você perde o ritmo de jogo. Como diz Bruno Henrique, é outro patamar. Você quer ver um negócio? Patamar, meu ídolo. Você quer ver um negócio? Pode chegar na quarta-feira e se engasgar com o Corinthians no Maracanã. Porque os jogadores já vêm de um recesso, quer dizer, ele viajou, mas não jogou, jogou, mas não jogou. Eu não gosto disso. Né? Na Europa, o que é que os... Mas você não é técnico, papo. Mas a gente entende um pouquinho. E eu acompanho o futebol. PQP. Ontem eu passei o dia inteiro acompanhando o futebol da Inglaterra, que eu gosto. Começou ontem a Premier League, né? Inclusive a estreia do Highland no lugar de Gabriel Jesus, no time do Manchester City, que vai comprar o Bahia, né? E o Manchester City venceu bem, uma estreia maravilhosa desse atacante Highland, marcando 2 gols. O cara, quando é bom, é assim. Eu não sei por que o Tite está insistindo em levar Gabriel Jesus para a Copa, se ele não está jogando bem. Ele já saiu, inclusive, do Manchester, está no outro time da Inglaterra. E lá a gente vê isso, né? Quando tem a Premier League e no meio da semana tem a Champions League, o treinador mescla o time, mas não bota só o time reserva. Deixa 4, 5 titulares para manter a base. Porque senão o jogador relaxa e perde até o ritmo de jogo. Agora, voltando ao Flamengo, a gente dormiu na terceira posição, ficou na sexta. Porque os outros times jogaram, o Atlético Paranaense, o Fluminense venceu. E só não foi pior porque o Internacional não ganhou. Porque se o Internacional ganhasse do Fortaleza, o Internacional iria pular para a 5ª posição, né? E, no entanto, não ganhou, ficou na 7ª posição, 8º, se não me engano. O Atlético Paranaense está com 37, o Fluminense com 38. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. E o Corinthians está com 39, mas o Palmeiras já está com 45, velho. Tá lá em cima. A distância do Flamengo são 9 pontos. A torcida do Galo está chateada, porque o time não vem se apresentando como deveria e cedendo a vitória para o Internacional. Cedeu o empate para o Palmeiras, né? E agora cedeu a vitória para o Internacional. Agora o Bahiazinho no final do tá jogo. vice-liderança, né? Mas não está agradando, não está convencendo, né, Toné? Sim, mas está em segundo. Ele vai jogar contra um time difícil amanhã, que é o Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa é jogo duro, viu? Se jogar como jogou com o CSA... Sampaio Corrêa, que é do Maranhão, hein? Sampaio Corrêa é jogo duro. Jogo duro, apesar de não estar ali. E o Vitória, você tem notícia? O Vitória, Toné, jogou, venceu, teve um gol anulado, mas depois fez um. O Trellis, né, fez gols. Ontem no jogo fez 2 gols do Vitória. O Vitória está em 9º lugar. Aliás, em 10º lugar, né? Ele precisa chegar entre os 8. Para chegar entre os 8, ele vai precisar ganhar as 2 últimas partidas e torcer contra algumas equipes que estão ali na 9ª posição, para ele figurar entre os 8 que vão disputar um torneio à parte para ver quem é que se classifica para a Série B. Então, difícil. O jogo vai ser no próximo domingo, só tem mais 2 jogos. Se perder ou empatar, esse jogo... Tem que ter cuidado para não ir para a Série D. Sim. Não, agora já não corre mais esse risco, né? Porque agora ele está ali lutando para a classificação. Ele já saiu da zona de risco de rebaixamento.
Mas vamos torcer aí, vamos acompanhar essa semana para ver o que é que dá. Bom, voltando aqui, né, a Rosana, que está aqui com a gente, falando sobre como você deve se comportar na fila do trabalho, do emprego. Eu não gosto muito dessa palavra emprego, porque a gente confunde. Acho que emprego é só para ir lá receber o dinheiro, né? Não quer trabalhar. O trampo. Olha aí a gíria. O pessoal não está querendo pegar no batente. Está querendo emprego. Rosana, o fato também, hoje tem muito jovem que entra no emprego, aí o primeiro tropeçozinho, o obstáculo, a primeira reclamação do chefe, ele já acha ruim, faz cara feia e pede para sair. Aí ele passa 3 meses no emprego, uns força a barra para ficar 6 meses para receber o seguro-desemprego e aí sai. Aí fica em casa com o seguro-desemprego, quando acaba o seguro-desemprego ele vai para o mercado de trabalho de novo, fazendo essa ciranda. Aí entra às vezes para bagunçar na empresa, né? Isso conta na hora da entrevista, a pessoa do RH analisa essa situação, ele sabe que aquela pessoa fez esse tipo de esquema, né? Para poder ficar pongando só no seguro-desemprego? Sim, sim. A gente observa bastante aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né? Como a gente fala, isso aqui não demorou 3 meses e tal, já está saindo, e aí você fica observando aquela pessoa. Eu sempre falo, cada caso é um caso. Isso não é necessariamente a culpa do colaborador. Né? As empresas observam bastante isso. Haja vista que o governo também, né, já fez essa modificação no seguro-desemprego por conta disso. Tinha gente que já estava profissional em ficar um tempo no trabalho, pegar o seguro-desemprego e assim ficar vivendo dessa farsa aí, né? Mas a gente observa bastante essa questão de tanto que é pedido quando no momento da experiência, no tópico experiências, a gente pede sim o tempo que você ficou em cada trabalho. Tanto que, até onde eu entendo, o certo seria colocar a partir dos 6 meses, né? Experiência profissional. E tem outro tópico que a gente chama de outras informações ou informações relevantes. A gente ali coloca também as informações de trabalhos que a gente, né? Menos de 6 meses, até mesmo 15 dias, 1 mês, são 2 meses. Por quê? É interessante o empregador ver que você teve também aquela experiência, mesmo que tenha sido pouco. Sim. Né? Então, assim, o currículo hoje, você... Mas vale, então. Vale, sim. Tudo tem que contar. Mas cada um no seu tópico diferente. No seu tópico que cabe, né? Experiência profissional é uma coisa, informações complementares são outras coisas, são outras informações. A gente vive num mundo atualmente, né, muito impaciente e também julgador, né? Sim. As pessoas gostam de ser o juiz de todo mundo e julgar a vida de todo mundo. Recentemente nós tivemos alguns casos que pessoas que cometem crimes e querem uma segunda oportunidade na sociedade e dignidade também, começando pelo mercado de trabalho. Né? Ressocialização, né? Ressocialização, mas nem sempre é o bandido, é o preso. Por exemplo, nós tivemos um caso, a gente estava falando de futebol agora, né? Um jogador do Botafogo do Rio, Massinho, atropelou um casal e matou no Rio de Janeiro, confessou que estava ingerindo álcool. Alcoolizado. Não, mas aí eu vou chegar lá, né? Esse é mais grave, aí já é um criminoso. Mas no caso do Massinho foi um atropelamento que pode... Com vítima, na né? legislação brasileira pode pegar 3 anos de cadeia, mas o juiz nunca dá a cadeia, acaba mandando pagar em cesta básica, que revolta muita gente, como aconteceu agora um rapaz da moto no Rio de Janeiro, né? Que matou um adolescente. Um modelo Diga-se de Bruno passagem, o adolescente também não estava correto, porque não atravessou na faixa de pedestre. Sim. Ele e sua mãe estavam fora da faixa de pedestre, o que não justifica também ser atropelado. O rapaz da moto, pelo que vimos nas imagens, e em altíssima velocidade, matou o rapaz João Gabriel, né? E tivemos até aqui pertinho, né? Um caso parecido. Tivemos aqui em Ilhéus o caso da dentista, né? O rapaz está preso. E o Tarcísio. Mas a dentista estava na faixa de pedestre. Sim. Esse do Rio de Janeiro está preso também, né? E agora o jogador Massinho, que está no Bahia, a torcida do Bahia, uma parte dela, fez um movimento para que o Bahia não desse uma oportunidade a esse rapaz, que já saiu do Rio de Janeiro, porque no Botafogo também não pôde mais jogar. Enfim,
no RH, existe essa questão da vida pregressa, né? Essa pessoa tem um antecedente criminal. Necessariamente não precisa ser um assassino, né? Mas uma pessoa que cometeu um furto. Algum delito, né? Algum tipo de delito. Ou se envolveu num acidente, Ou se envolveu em algum acidente. Uma briga também, né? Então, no meu caso, eu sou RH, né, o braço da empregabilidade, né? A minha missão é fazer o tratamento dos currículos, né, do perfil da vaga. Essa questão mais delicada, investigativa, delicada, burocrática, fica a cargo da empresa. Isso aí vai muito da empresa. Sim, mas o RH, ele conduz essa informação para quem? Ele sabe disso ou ele procura saber isso também? Ele procura saber, sim, ele procura investigar, né, quem é aquela pessoa. Quando o perfil dele agrada, né, vamos dizer assim, então é investigado, sim. Principalmente, como a gente fala, as redes sociais, tem a questão também que a gente fala do... esqueci até que não tem o registro da polícia, né? Sim, não tem a ocorrência policial. Né? Tem um boletim. Não é, a palavra não é essa, tem um nomezinho que a gente fala que a pessoa tem que tirar, né? O nada consta, né? Sim, o nada tudo consta. isso. Se bem que o nada consta, dependendo da situação, não é muito... Mas as empresas exigem esse nada consta? Sim. A maioria das empresas exige o nada consta. Você vai buscar na delegacia, né, que você é uma pessoa que nunca teve passagem. Mas ultimamente já está tendo essa mudança que é como se você pagou, né? Então aquilo ali some. Cumpriu pena, some. Então, assim, isso vai muito da empresa, né? Se a gestão aceita ou não, né? Então, assim, agora eu acho que todos devem ter uma chance. Deve ter uma investigação. Se estiver respondendo a processo, não vai, né? Essa questão de responder processo, dependendo que tipo de processo, todo E se estiver devendo na praça, Rosana? Eita! Isso a gente não olha, não. A questão de você estar devendo na praça... Mas a empresa pode ver isso. Não necessariamente, pode, mas a gente não conta essa questão de dever na praça, não, porque você precisa trabalhar todo mundo inadimplente. Todo mundo pode se embolar dessa vida. Esse é que merece a segunda chance. Esse é que merece, tá precisando trabalhar ali para pagar. Tem coisas que a gente não pode aprofundar, não, porque senão, né, se a gente for botar mesmo... Não. E também não diz sobre o caráter da pessoa, né? Como o caráter da pessoa, desse jeito. Ok. Né? Tem mais alguma pergunta, Tony? Não, agora tá de bom tamanho. Tá tudo esclarecido. Acho que para o pessoal de casa também. Principalmente para o pessoal jovem aí, que vai adquirir experiência, mentir, principalmente. Temos muitos assuntos, né? Não esconder as coisas, né? E ser o mais natural possível, né? Com certeza. Não adianta aquele currículo pronto, não funciona, né, Rosana? E principalmente, o currículo pronto, não. Ele tem que ser... Você tem que parar e você fazer o seu currículo. Ser você no currículo. Ser você, né? Personalizar, né? Mentir, não invente, porque a empresa vai saber o modo de como se comportar, como se vestir, o horário que foi marcado. Eu ligo para a pessoa e falo assim, olha, a entrevista é amanhã, tal. Não pode ser para tal dia, não, amanhã eu tenho um compromisso. Ainda escolhe, aí é complicado, né? Ainda escolhe, então, né, dá o retorno para a empresa. Muitas vezes você não é obrigado a aceitar o cargo. Lógico. Então, quando você vai chamado, aí muitas vezes você, por algum motivo, você não pode ir. Liga. Aquele telefone que entrou em contato com você, olha, eu não vou poder ir, houve um imprevisto, ou então dá uma satisfação. Isso é profissionalismo. Mostrar responsabilidade também, né? Responsabilidade, porque a empresa também está com a estrutura esperando você. Lógico. Está esperando que você vá. Se preparou para aquilo. Então, muitas vezes, queima você. Sim. Né? Você perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Para outro. E eu sempre falo, as empresas se comunicam. Se comunicam. Com certeza. Isso é... E ainda mais quando você já prestou serviço para uma empresa, eu acredito que essa empresa que está contratando pode ligar, né, e saber como é que foi seu comportamento. Pode. Eles falam que agora é contra a lei. Sim. Não pode mais. Mas as empresas entram em contato e, como sempre falo, o off.
Né? No off, por E segurança. Por segurança, e você não vai ficar sabendo. Lógico. Né? É isso aí. E basicamente é isso. Ok. São muitos assuntos, tem muito pano para manga, mas você voltará outra oportunidade para a gente falar de outros temas As também. portas Viu? estão sempre abertas. Estou sempre à as suas disposição. dicas são importantíssimas para quem está aí pensando em entrar no mercado de trabalho ou quem já esteve no mercado de trabalho, mas tem muito tempo fora, precisa saber para se atualizar. Né? Dessa forma. Eu sempre digo, para a gente encerrar, que a mudança de postura, de currículo, né, não te garante um emprego. Eu gostaria muito de falar isso. Mas eu te garanto que as chances aumentam muito. Sim. É isso aí. Bacana, Rosana. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Volte sempre, tá certo? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Estou sempre à disposição. Obrigada, Okay. Rosana. Conversamos aí com Rosana Lima, ela que é especialista em RH, recrutamento de pessoas para o trabalho, e dando dicas para você qual o melhor caminho a ser seguido para você conseguir a sua vaga de emprego. Obrigado. Isso mesmo. Um abraço. E eu tenho uma informação, Barbosa, para o pessoal de casa, que é mãe e pai de pets. A campanha de vacinação antirrábica começa hoje. Hoje, dia 8 de agosto, vai começar lá no condomínio Jardim das Acácias, Jardim das Hortênsias e Cidadele. Dia 9, na Praça da Califórnia e Praça do Lomanto. Dia 10, Praça do Fátima e Praça do Santa Inês. Dia 11, Praça do São Caetano e Praça do São Roque. Dia 12, Praça do Mangabinha e Praça do Maria Pinheiro. E dia 15, Praça do Jorge Amado. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, do dia 16/8, vai ser na Praça Manuel Leão e Praça de Nova Ferradas. Dia 17/8, Praça de Ferradas e Praça do Novo Horizonte. 18/8, Praça do Santo Antônio e Praça do Sarinha. Dia 19/8, Praça do Parque Boa Vista e Praça do Zizo. 22/8, Praça da Urbis 4 e Praça do São Pedro. E dia 10 de setembro, dia D, Praça Olinto Leone. Os horários vai ser a partir das 8h30 até as 16h30. E é de extrema importância você aí que tem o pet levar lá para poder tomar a vacina antirrábica. Ok, uma dica de utilidade pública aí para você que gosta de cachorros e gatos, né? Cães e gatos. Cães e gatos. Então, né, falar em cães e gatos, semana passada, vacas e bois trafegando livremente no São Caetano. No Jaçanã, naquela área nossa, isso aí é frequente. Mas aqui na Juraci Magalhães, não. E aqui é uma BA, né? A BA 415 ou BR 415. Barbosa, eu classifico, são os currais urbanos. Tem que acabar com isso. Itabuna não é uma metrópole, não pode mais ter esses currais. Tem gente que tem curral lá, que tem vacas leiteiras. Eu vejo de manhã cedo, às vezes, quando vou andar no Jaçanã, 5 horas da manhã, o cara lá pegando as vacas, lá pegando os bezerros. Não pode. Itabuna não é uma cidade que não se permite mais um negócio desse, gente. É um absurdo. Quando não é cavalo, quando não é vaca, é cavalo, é jegue, é jumento. Lá em frente ao Corpo de Bombeiros. Fica lá naquela pracinha, fica pastando ali. O que é que houve com a zoonose de Itabuna, né? Que tinha inclusive um carro para apreensão de animais. O que é que aconteceu? Eis a questão. Cachorro nem se fala, né? Porque o povo está abandonando o cachorro porque não está tendo condições financeiras de criar. Tem que fazer E tá uma cachorrada na rua. Você vê aquelas gangues, né? Gangues de cachorro pela rua. 10, 20 cachorros ao mesmo tempo. Barbosa, inclusive o nosso colaborador aqui, o Carlos Barbosa, ele teve o celular dele completamente destruído por conta, né, desses animais, de uma vaca. Uma vaca perseguiu o Carlos Barbosa no DPT. Ele foi lá para poder filmar, a vaca não gostou, deu linha em Carlos Barbosa, ele aqui... Isso não parece Itabuna, não. Parece Itabuna dos anos 40, Faroeste. por aí. Itabuna de Jorge Amado, né? Mas 2022 é brincadeira. A vaca deu linha em Carlos Barbosa, e o que aconteceu? Carlos Barbosa ficou sem celular, o celular foi completamente rachado por conta da vaca. Eu vou Antigamente procurar... eram as vaquinhas do Vani, hoje Tem que reivindicar, viu? Eu vou procurar saber, né, da prefeitura onde está a zoonose, se a zoonose existe ainda, o que está fazendo, por que não recolhe esses animais que estão aí prestes a causar acidente a pessoas, né? Barbosa, hoje é um dia especial. É o aniversário do capitão Newton Azevedo. Ah, é? Parabéns, agora foi Azevedo. Agora na convenção de sexta-feira lá, foi confirmado candidato a deputado federal. Parabéns, viu, Azevedo? É isso aí. Azevedo é uma figura muito popular, né? Tudo tem chances aí até de ser eleito. Agora precisa melhorar mais, né, capitão Azevedo, no que diz respeito às companhias que você consegue arrumar para você.
e no cumprimento da palavra, né? Exato. Tem que ser, porque na política... Mas o inadimplente da palavra é outro. Não, mas o Azevedo, às vezes, ele fica em cima do muro, não decide as coisas, deixa para outras pessoas decidirem, né? E isso tem atrapalhado muito o Azevedo, até atrapalhou nas eleições passadas, né? Mas vamos para frente, tem muito candidato aí. O Azevedo é um deles, né? Nós temos vários candidatos a deputado federal. Candidatos daqui. Regionais, para poder trazer emendas para nossa cidade, né? Candidatos daqui. Exato. Se a gente não vota nos candidatos daqui, a gente tira a chance. Com certeza. Esse ano nós temos aí a federal Antônio Mangabeira, Guinho, tem o... Pancadinho, não, aí é estadual. Azevedo, Valderico Júnior. Valderico Júnior, né? Aí só Ania é estadual, né? Só a mulher do prefeito de Ilhéus é candidata estadual, né? E temos o Pancadinha aqui em Itabuna. Sim. Temos outros, tem Fábio Lima. Marconi. Paulo Lima é estadual. Paulo Lima é federal. Estadual, né? Estadual. Tem o Marconi, ex-prefeito de Itajuípe, que é candidato a estadual. Enfim, tem muitos bons candidatos. O eleitor só precisa escolher entre ele qual a sua melhor opção. Dê uma oportunidade para essas pessoas daqui. E nossa região é forte, né, Toné? Se tiver alguma coisa ruim em sua rua, você sabe onde encontrar, vai limpar, vai na casa dele. Olha, você disse que ia fazer e não fez. E os outros vão embora, você nunca vai ver. Com certeza. Você não pode nem reclamar. Exatamente. E a gente tem que ter noção da força que a gente tem. Temos votos suficientes para poder ter aqui o nosso candidato, então tem que dar valor regional. Lideranças Sim, regionais. exatamente. Pela gente que nos conhece com essas nossas necessidades. Para depois não ficar, porque tal região está andando e a nossa está parada. Exatamente, né? Você vê, um exemplo é a Vitória da Conquista, que se desenvolveu muito, ultrapassou Itabuna. Teixeira. Hoje é a terceira cidade da Bahia. Sim. Né? Nós temos outras regiões aí, como Barreira, que está se desenvolvendo muito. Todas têm seu representante no Congresso Nacional. Então a gente precisa ter aqui em Itabuna, o nosso, no mínimo um. Itabuna tem condições de eleger até 2 deputados federais, né, Toné? Mas no mínimo vamos eleger um aí, no mínimo, pelo amor de Deus, para ajudar essa região a voltar a crescer. Com certeza. Precisamos de uma voz lá fora, gente. Exatamente. Tanto no Congresso Nacional como aqui na ALBA, na Assembleia Legislativa do Estado. Verdade. Agora, tudo isso, Toné, é fruto de pessoas que foram eleitas e não corresponderam à expectativa. E por isso, os eleitores que não são bobos... Desacreditaram, né? Desacreditaram atrás, né? E aí não querem votar. Mas eu tem que dar outra chance. Agora dê outra chance, né? E escolha o melhor para representar a nossa região e principalmente Itabuna. Agora uma coisa que o pessoal aqui também tem que abordar, esse pessoal que faz aqui a veia, né? Política na veia. Rapaz, por que os vereadores, principalmente daqui de Itabuna, ficam realmente influenciados pelo partido lá em cima? Sim. Não, meu candidato é Barbosa. Mas Barbosa não é daí, não importa, mas o candidato é ele. Você vai ter que pedir voto para ele. Fica complicado. Quer dizer, tirar a chance nossa aqui do local. Mas por que isso, Toné? Porque como não tem deputado local, os prefeitos recorrem aos deputados para fazer emenda, né? Isso. Por exemplo, Paulo Magalhães está aí prometendo 20 milhões para Santa Casa. Se ele realmente doar esses 20 milhões... Está com o apoio do prefeito, né? Aí, ele está com o apoio do prefeito. Se ele realmente doar esses 20 milhões para Santa Casa, para a reabertura do Hospital São Lucas, aí ele, claro, merece seus votos também. Claro, né? ótimo. Não podemos ser ingratos. Mas a cidade tem que acordar que tem que eleger um local para, a partir da próxima eleição, não precisar mais do de fora. Com certeza, até porque um local vai ter mais amor, né, pela cidade. Temos que ter representatividade, gente. Temos. É isso aí. Então, vamos ficando por aqui, Toné? Por hoje vamos é só. Aqui, lembrando aqui, ó, o Mechan. Detalhes tão pequenos. Isso, Barbosa disse que quer falar com você. Detalhes, eu também quero expor detalhes. Tá vendo? Que isso. Vamos fazer uma visita e tomar um café com Nice, nossa amiga Nice, né? Obrigado, Nice. Obrigado pela audiência, Nice. Bom dia para você. Boa tarde, né? Boa tarde. E um excelente começo de semana a todos, né? Quem acompanhou aí desde o início e quem não acompanhou, teremos a reprise às 13 horas e também às 18 horas. Vem aí o Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. Até lá. Boa tarde, gente.